Também. Você ligou. Para o Cicinho. Puta que pariu. Tá começando mais um Dezembro aqui, rapaziada. Toda quinta-feira, às 19 horas no YouTube. Acessem também o nosso canal de cortes. Lá tem tudo bonitinho, do jeito que a galera gosta, né, Cicinho? Já chega lá no teu YouTube, você se inscreve, aparece a notificação pra você clica, já tá lá com o título que você quer. Hoje a galera não quer mais ficar procurando as coisas. Em cima da linha, né? O que o atacante gosta. Em si, né? exatamente. Exatamente. Uma salva de palmas para Cicinho. Que da hora, mano. Prazer. Que da estar hora, aqui mano. Contigo. Você esteve lá no programa conosco, lá, né? No Arena aí. É uma honra estar aqui. Vamos bater um papo legal. Da hora demais. E aí, mano, o programa que tá indo bem lá, né? Pra quem não sabe, o Cicinho tá lá, ó. Tem que saber. Tá no SBT toda segunda-feira, no Arena, lá com o Benja, o Mano. Cada hora aparece um Só mais corintiano. louco. Cada hora aparece mais um maluco Só lá. Shake. O Shake. Só corintiano. Qual que é o horário lá do programa, Cicinho? 11h45 da noite. 11h45, toda segunda-feira. Você pode acompanhar o Cicinho lá no SBT e o Dezebra toda quinta-feira. No canal de cortes, você pode ver aí quando você quiser. E não deixe também de seguir a nossa querida DP Esportes, meus amigos. Você que curte fazer aquele palpite da hora, deixar o jogo ruim com mais emoção e o jogo bom com emoção também. Siga aí, @DP Esportesbet, faz os seus palpites, manda mensagem pra eles. Se você quiser ser colaborador também pode ser. Então, não deixa de acompanhar o trabalho da DP Esportes, que no final a gente vai fazer aqui um palpite do Cicinho com o São Paulo e o... Flamengo. Não, que Flamengo? Isso daí nem precisa, pô. São Paulo e Flamengo Como não? Vocês estão subestimando. Vocês estão subestimando. São Paulo e como chama os caras lá? Independente Del Vale. Não, aí vai virar suco, meu irmão. Aí já era. São Paulo vai campeão. nessa. Ah, vai nessa. escuta o que eu tô te falando. Ó, Piseira, liga o ar-condicionado pra nós, meu caro. Mas... Tá 30 graus a porra do ar, bota no 20. Ah, fica tranquilo. Senão nós vai chegar lá suado lá. Não, eu venho de Goiás, lá tava 40. 40 graus lá em Goiânia, lá mano. Não é frita ovo na rua, mano. Puta que pariu, O sistema é bruto. Morando em Goiânia, hein, mano? Quem Eu tô no diria? interior, eu tô em São Luís de Montes Belos. Tá. Em Goiânia tem muita concorrência, então eu fui pro interior pra ficar mais tranquilo. Tá há quanto tempo lá? Uma hora de Não, carro. há quanto tempo você tá morando lá? Ah, tá, pô. Eu tô há 5 anos, indo pra 5 anos. Ah, então... Porque eu parei de jogar futebol, aí eu fui lá pro meio do mato lá, onde eu gosto de ficar com a família. Então a galera é muito bacana. Uma cidade de 40 mil habitantes, né? São Luís de Montes Belos. Meus filhos estudam em escola pública. Olha que benção. Não tem gasto. Com R$1.000 você compra até chambinho. Então imagine que delícia. Não é esse negócio de... Tudo tem táxi, tudo tem Uber. Nosso Uber lá é energético. Entendeu? Os caras lá vão ver. Chambinho. É uma cidade super desenvolvida, mas nós não temos Uber. Ah, mas, mano, não precisa. 40 mil pessoas é o que tinha no estádio toda vez que você jogava. Pô. Então, pô. E agora você mora numa cidade que tem 40 mil pessoas. Como muda a vida do jogador quando para de jogar, né? Cara, muda demais. Muda demais. É por isso que é bom preparar primeiramente a cabeça. Eu fui um cara que quando eu pensei em parar de jogar futebol, uma das primeiras coisas... Porque o atleta, né? A primeira coisa que ele pensa por ter uma carreira considerada curta é parar primeiro o bolso, né? Fala que eu tiver com o bolso cheio de dinheiro, eu paro de jogar futebol. E aí ele acaba parando com o bolso cheio de dinheiro e não consegue... Só não sabe o que fazer. Eu, como não tinha muito dinheiro, deixa eu parar a cabeça primeiro. E aí eu parei a cabeça, né? Eu falei, olha, eu sou ex-atleta, tal, me preparei para isso. E comecei a curtir, né? A aposentadoria e me dei muito bem. Graças a Deus, assisto o jogo hoje, eu falei, meu Deus, quando eu fui parar de jogar futebol, eu falei, Deus, eu quero sentar na frente de uma televisão e ver um lateral errar o cruzamento e não quero comentar, nossa, eu cruzaria melhor que ele. Não, porque se fizesse isso é frustrado. Então hoje eu vejo lateral errando o cruzamento, eu falo, nossa, deve ser difícil fazer isso, viu? Então é um sinal que eu tô muito bem. E lido tranquilo com isso. Ah, que da hora, mano. E agora você tá lá, tá com a tua mulher, tá tem tranquilo. minha esposa, né? Meus 3 filhos, tem a Eloá de 8,
a Esther de 6 e o Emanuel com 1 ano e 8 meses, né? Que vai ser o futuro lateral do São Paulo aí. Vai fazer muitos gols no Corinthians. Tem o Heitor de 15 anos. Não, ele tem que ser lateral do Corinthians. A gente tem que descontar o Vladimir. Não, eu já... A gente tem que descontar o Vladimir, porque, pô, o cara é o cara que mais jogou partidas na história do Corinthians. Nasce o filho e bota pra jogar no São Paulo, pô. O Gabriel foi de entrão lá também no São Paulo. Não foi justo na minha época. Mas nada, o Gabi é um parceirão. Mas... Pô, o Gabriel tem que vir aqui, pô. Por onde ele anda, o Gabriel? Tá nos Estados Unidos, né? Mas direto ele vem pra cá. Pô, gente boa, o Gabriel. O Gabriel hoje é um dos fenômenos aí nessa questão de fute-mesa, né? Joga aí. Ele tá nessa aí? Tá louco. Eles me chamaram pra jogar, eu nem vi a bola. Caraca, meu. Os caras são fenômenos nesse negócio aí. Joga ele, pra você ter noção, joga ele, Falcão. Putz. Os caras, e ele consegue ganhar do Falcão, então... Jogar com esses caras não dá nem graça, né? Não dá. Então, aí agora você tem que retribuir pra nós, entendeu? Como você jogou no São Paulo, bota teu filho no Corinthians. Você tem carinho pelo Corinthians, que eu sei, Cicinho. Você tava me falando fora do ar aqui, que seu sonho era ter começado no Corinthians, ter jogado no Corinthians. Eu já coloquei, você já falou isso pra mim na cabeça aqui. Do meu filho que ele vai jogar só em time grande. Então vai começar no Corinthians. É o primeiro que ele tem que jogar, pô. Vamos deixar ele escolher, vamos deixar ele escolher. Né? Meu pai era palmeirense, eu virei São Paulino. Então... E se teu filho quiser ser corintiano, você deixa? Fala a verdade. Depois que ele fizer 18 anos. Depois que ele fizer 18 anos é foda. Aí ele pode alugar uma casa. Até lá não tem negociação. Até lá não Eu concordo com o Cicinho, eu também faria isso. Eu sou contra o pessoal do mimimi que fala que tem que ter democracia pra criança com time de futebol. O time de futebol não tem democracia. Tem que ser corintiano, tem que ser São Paulo. Então, exatamente. Não. E a esposa, né? Aí agora você chegou num ponto que ela torce pra que time? Minha esposa? Minha esposa é Cicinho, né? Futebol clube. Não, o Cicinho não joga mais, pô. Cicinho não joga mais. Minha esposa, por ela ter tido a infância na Europa, ela torce pra Roma, porque ela morou a vida toda em Roma. Mas aqui no Brasil, ela é São Paulina. São Paulina e gosta muito do futebol goiano, né? Então ela torce pros times de Goiás, está sempre na primeira divisão. E São Paulo e Atlético Goianiense, ela torceu pra quem? Ela torceu pro São Paulo, porque ela viu o marido dela sofrendo, né? Ela sabe que o marido dela é São Paulino, que tem uma história. Aí não tem negociação. Então né? essa é parceira, hein? Ela compartilha da... Até porque se ela quiser um marido bem-humorado, ela tem que torcer pro São Paulo ganhar. Acho que se ela quiser, quiser um marido bem-humorado, é melhor ela não escolher o marido São Paulino, viu? Porque, vou te falar, o negócio tá feio faz um tempinho lá, hein, Cicinho? Até porque quando o time perde, o homem também tem dor de cabeça, não quer jogo. Então ela tem que torcer pro time também. O último time bom que o São Paulo teve mesmo foi o teu. Bom. Vamos falar sério. Time bom. Depois que eu saí... Os caras olhavam a escalação e falavam, ih, fudeu, vamos pegar o São Paulo, não vai dar pra ganhar. Mas depois que eu saí, teve a época do Muricy Ramalho, né? Que o São Paulo foi... Isso é verdade. Você saiu antes, né? É que hoje o Corinthians hoje vai ser associado com o Corinthians de 2012. Entendeu? O Corinthians pode fazer um time espetacular, mas se não ganhar a Libertadores... é verdade. Não serve pra nada. O último que prestou foi o de 2012. Porque é a competição que que os times grandes do nós nosso que temos o Mundial podemos conversar melhor sobre isso. O Palmeiras não sabe que é isso. Então fica complicado. Exatamente. Mas quem já ganhou, ainda mais quem já ganhou 3, que é o caso do São Paulo, aí fica essa questão. Mas o São Paulo teve grandes laterais, teve grandes jogadores. É que não emplacou com esses títulos, né? De Libertadores, principalmente de Mundial. Nem brasileiro, né? Então, depois que eu saí, teve uma sequência, eu acho que 3 brasileiros. Foi 3 brasileiros. Pouco. É que você saiu que ano? 2005 você tava... Eu saí no final de 2005, né? Depois do Mundial, aí eu já fui pro Real Madrid. Aí você foi direto. Então, digamos que eu apresentei em dezembro, 28 de dezembro no Real Madrid. Então, janeiro, né? Então, aí o São Paulo até 2005, 6, 7 e 8, né? 8. Até 2008 tava com puta time. Acho que foi 2010 que eu voltei pro São Paulo por empréstimo pra voltar a jogar futebol, assim, né? Depois da minha, aí já era outra coisa, da minha lesão. Mas aí nós chegamos na semifinal da Libertadores também. Só que aí eu tive que voltar pra Roma, né? Eu fiquei somente 3 meses. E aí eu voltei pra Roma. E aí foi quando o São Paulo perdeu na semifinal pro Inter novamente, né? Pode crer. Foi um ano que o Inter, mas você jogou? Você tava? Você ficou? Joguei. Eu fui contratado pra vir jogar Libertadores.
Aí joguei, e aí faltando esses jogos da perdeu semifinal... pro Inter que foi campeão, né? Perdeu Aí pro o Inter que Luiz foi campeão. Henrique assumiu a Roma e pediu o meu retorno. E eu tinha feito um contrato de empréstimo de 4 meses com o São Paulo, né? Só pra jogar Libertadores. E aí acabou não renovando. Mas vamos falar lá dos primórdios, pô. Lá, o gostoso é quando começa a carreira, quando tem aquele sonho. Você é de Ribeirão Preto, né? Eu sou eu sou nascido em Pradópolis, né? Mais precisamente Sertãozinho, porque Pradópolis não tem hospital. Pradópolis é uma cidade que hoje deve ter seus 18, Então só é de 20 Pradópolis quem vai nasce com a parteira, né? Lá, parto normal nasce em Pradópolis. Dentro da bacia, E hospital, aí é de lá. Senão, dos meus irmãos, é eu sou o único nascido em Sertãozinho. O resto nasceu desse jeito? O resto minha mãe espirrava, caía lá e botava nome. É parto normal, né? E aí nasci em Pradópolis, mas joguei futebol ali até meus 12, 13 anos e já fui pro Botafogo de Ribeirão Preto, onde começou a ficar mais sério. Tá, né? mas lá na tua cidade era pequenininha, né? Tem 18 mil habitantes. 18 mil habitantes hoje, na época... Na minha época tinha 12. 12 Na mil sua época tinha habitantes. 12, cresceu só 6 mil em todo esse tempo. Pois é, bastante, pô. Bastante. Dobrou, né? Dobrou, né? Pra proporção pra né? Proporção. Proporção é. Eu acho, às vezes eu posso estar falando alguma besteira, mas o último censo que eu vi. Tudo bem, você não tem obrigação de saber também. Mas é só pra gente ter uma noção. E era o quê? cidade... E era roça ali que você nasceu, Silvinho? Ô, Silvinho, eu ia falar Silvinho. Me fala, me dá até um calafrio. Vocês estão com saudade. Vocês estão com saudade do Silvinho. Eu falei que ele não podia sair, vocês não acreditaram. Ele vai pro São Paulo ano que vem. Não é uma. É uma cidade do interior, a gente fala roça, né? Porque ela tá rodeada de cana-de-açúcar, né? Que ali perto de Pradópolis, a 8 quilômetros, tem a maior usina em produção de açúcar e álcool da América Latina, que é a usina São Martinho. Então, falam-se de uma roça grande. Até de Ribeirão Preto, né? A Califórnia brasileira, fala-se de uma roça grande também. Por que falam que é a Califórnia brasileira? Eu não sei. Eu nunca fui na Califórnia. Eu não sei. Tá bom. Então já foi pra Califórnia brasileira, já é alguma coisa. Então falam de Califórnia ali, mas Ribeirão Preto é uma cidade linda também, né? Eu sei. Muito desenvolvida. E ali você cresceu ali como Cresci um moleque... em Pradópolis, no carrinho de rolemã, tudo isso. Negócio. Raiz. Aos 13 anos eu recebi o convite para ir pro Botafogo de Ribeirão Preto, né? Então você já joga... Mas onde você jogava? Jogava na Viação Pradopolense, que era a escola. Consigo nem falar esse bagulho. Viação Pradopolense. Tá. Quem nasce em Pradópolis é o quê? Pradopolense. Difícil falar isso aí. Alguns confundem, né? Pradópolis com Patópolis, lá do Tio Patinhas, mas não tem nada a ver. É outra coisa. E Ribeirão Preto, Ribeirão Pretano, ali foi onde eu já comecei a levar mais sério o futebol, né? Porque até então, até os 13 anos, era só diversão na minha cidade. Então, mas você era aqueles moleque que cresceu descalço, jogando bola na terra, jogava... pedra no vidro dos vizinhos. Não, tudo. Era desses meninos. Era estilingue. A alegria que tinha, né? A alegria que tinha. Fazer aqueles bonecos, né? De palha pra ficar dando paulada, né? Esses negócios. Malhavam Judas. Essas coisas de interior, isso. né? Corria aqueles caminhão que soltava fumaça com o veneno do mosquito da dengue. E nós corria no meio dessa fumaça, não ficava intoxicado. Então. Você chupa um pirulito, você intoxica, pô. Essa infância sua que eu queria puxar aqui pra galera conhecer suas raízes, pô. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de conversar com um cara que nem você aqui, ter esse espaço pra trocar uma ideia dessa. Pô. E o bacana é falar disso daí, de raiz. E aí no Botafogo de Ribeirão Preto, já comecei a levar mais a sério. Porque lá já fica mais sério mesmo, não tem como, né? E eu fui para um time no Botafogo de Ribeirão Preto em 92 para 93. Mas aí você teve que mudar para Ribeirão? Eu comecei a morar na concentração. Só que são 30 quilômetros de distância, é perto. Né? Às vezes ia de carona, às vezes ia de ônibus. 30 quilômetros é perto. E aí dormia perto de carro, e a pé. A pé. Atleta, mas quando você é menino... atleta vai fácil, Tudo bem, quando você é menino... 30 quilômetros, você corre em quanto tempo na esteira, Gustavinho? 6 meses. Então, e aí, pobre de marré, não tinha dinheiro, então falava, vai de carona, isso não pega carona. Tua família era bem humilde, Cicinho? Bem humilde. Bem humilde mesmo? Até os 12 anos... Minha mãe, meu pai e eu, nós limpávamos a igreja católica ali para poder ter dinheiro. Meu pai trabalhava, tinha um salário mínimo. Ele fazia o quê, seu pai? Ele... Não é zoeira não, tá? Tem um caminhão
na usina São Martim, que é um caminhão d'água que fica no meio do canavial. Nesse caso, pega fogo, você apaga. Só que esse caminhão chama pindoba. Tá. Né? Eu não sei se tem esse nome aqui. Aqui é mais elitizado, fala bombeiro, mas não tem nada a ver lá, não é bombeiro não, Tá. apaga Pindoba. fogo de cana. Então meu pai trabalhava na pindoba. E com o salário mínimo ali, sustentou 5 filhos, né? Minha mãe. Nunca nos faltou nada, mas não tinha essas Vivia ali no condições. limite, né? Por exemplo, comprar tênis, esses negócios. nem Sair pra pensar. tomar sorvete todo mundo. Não, que sorvete. Não. Ali não tinha essa. Então tinha essa dificuldade para ir treinar. Às vezes eu vendia ia na horta. Eu era um pobre orgulhoso, né? Porque meu pai tinha um terreno assim que ele plantava verduras, alface, almeirão, cenoura, esses negócios. E ele queria que eu saísse com lá fala carriola também, né? Esses carrinhos de mão vendendo na rua. Sei, já vi. Mas só que eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha, porque estudava, eu falava, pô, essas menininhas da escola me vê vendendo mandioca. Aí não, mandioca não. Cenoura. Cenoura, que plantava pepino, lá? Quem rabanete. Tinha lá? Rabanete é bom, hein? Rabanete, aí tinha alface, rúcula, salsinha, cebolinha, né? Que fala cheiro verde. E tem que vender rápido, porque senão estraga. Senão murcha, ainda mais esse calor, né? Ali pra adobos ali é também 80 graus. E vocês comiam também, né? Se alimentavam. Não, sim, comia. E vendia o que não dava pra guardar, porque... Não, como tinha muito, né? Vendia. Só que como eu era orgulhoso, eu ia na casa dos meus parentes mais elitizados assim, falava, tia, quer alface? Quero. Quanto que é? Eu falava, R$3. Então me dá aí. Eu falei, não, peraí que eu vou ali buscar. Eu tava bicicletinha lá, buscava. Aí fazia meus R$10 pra pagar aí de volta pro treino. Eu falava, pai, ninguém mais quer comprar. Entendi. Boa tática. Não era bobo, né? Boa tática. Não era bobo. Seu pai não desconfiava, não? Acho que ele desconfiava. Falava, sabia, esse moleque tá me engruppindo. E aí o dinheirinho da igreja... Mas que legal, porque você já começou a fazer um exercício mental importante, financeiro, de logística muito cedo, cara. Eu comecei a investir na minha carreira, né? Porra, você já tinha parado pra pensar nisso? Não, comecei, mas nunca fui de... O meu pai, quando eu nasci... O meu pai era fumante. E meu pai falou, olha, de todos os filhos, eu quero que esse nunca... Não é que nunca precise de trabalhar, né? Eu quero investir na profissão que ele quiser. Então, até os 18 anos, eu não vou deixar ele trabalhar. O dinheiro que eu gasto em cigarro, eu vou gastar com ele. E aí meu pai parou de fumar da noite pro dia. Que do caralho, ele falou o dinheiro. Mas também não guardou dinheiro. Não guardou dinheiro. Mas foi bom pra saúde dele. Já tava mó feliz com a história, pô. Não, mas foi assim, não deu pra guardar. Entendeu? Só que minha mãe vendia telecena pra eu poder ir treinar. Essas coisas, igual eu falei, a gente limpava a igreja pra eu poder ir treinar, porque tinha um dinheirinho ali que o padre pagava pra gente poder, né, pagar algumas coisas pra comer, e desses dinheiros eu usava pra ir treinar. Então, assim, foi uma infância espetacular, sabe? Melhor educação que um filho podia ter. E aí, depois eu fui descobrindo a vida, né? Aí, quando você foi pro Botafogo, você conseguiu continuar estudando ou não? Teve que parar? Não. Na verdade, assim, aí eu já comecei a fazer os meus horários, né? Eu já comecei a quebrar algumas regras. Principalmente, nunca gostei de estudar, né? E meu pai, uma vez até brincou com o meu irmão vai estar assistindo, ele vai rir desse assunto. Tem uma vez que sentou... O meu irmão hoje, ele é um motorista, já tá quase aposentando, tudo, tem 51 anos. Tem uma vez que nós sentamos na casa do meu pai e meu irmão falou... Na época eu bebia ainda, né? Falou, aí pai, Cicinho, fica bebendo, aí tá de férias, mesmo de férias ganha um dinheirão, nunca estudou, nunca gostou de estudar e ganha um dinheirão, Olha aí, pai, como que pode? Eu preciso trabalhar minha vida toda para ganhar um mês de salário dele. Meu pai olhou e falou, não mandei você trabalhar, não mandei você estudar. Então, meu irmão ficou meio com esse trauma. Mas não é incentivando a não estudar não, tá, gente? É muito importante estudar. É porque depois que eu comecei a jogar profissionalmente, dos meus 13 anos que eu cheguei no Botafogo até os 17...
eu estudava direitinho, né? Porque precisava de nota para poder jogar no Botafogo também. Não é que... Era de avacalhado o bagulho. É que, por exemplo, com a minha mãe, morando com a minha mãe e com meu pai, eu precisava tirar uma... Lá falava A, B e C, né? C é nota azul, B é nota azul e A é a mais top. Quando eu comecei a morar no Botafogo, era D+, né? Que era quase azul. E isso passava. Então, aquela passar raspando, com bom comportamento. E aí, com 17 anos que eu profissionalizei, aí já ficava... complicado porque tinha concentração, então eu não conseguia conciliar. E foi também na época do Titanic, né? É uma história bem bacana, porque lá tinha rádio e tocava sempre a música do Titanic, que era a mais pedida, tocava às 7 horas, era o horário que eu entrava na escola. E na época eu tava apaixonadinho, então eu perdi a aula pra ouvir a música. Entendeu? Ficava beijando travesseiro, todos esses negócios. Então tem essas histórias. Você nunca fez isso? Beijar travesseiro? Ô, Cicinha, tá me tirando, mano. Menino, moço. Você ficava treinando no travesseiro. Lógico. Mas treinava só o beijo ou treinava outras coisas no travesseiro também? Não sei. O travesseiro já tá lá, pô. Mas eu já tinha namoradinho, então era apaixonadinho, abraçava a travesseira e... Começou a namorar cedo, então? Não, comecei a namorar cedo com 17 anos. Já tinha namorada fixa? Não, fixa não. Só ficante. Já jogava no Botafogo, já tinha aquela moralzinha, fica mais bonitinho, né? Não tinha moralzinha. Não tinha, não? Não. Era na lábia mesmo? Era tentando, né? Tentando mas que era a gente... namorar, assim, de dar um beijinho, namoro beijinho, de adolescente. Né? Não tinha... Tinha nem carro, pô. Como que vai fazer? Leva no jegue. Aí ficava nervoso, cantava o pneu da bicicleta, ia embora, um dia voltava. Pô, que legal. E aí no Botafogo... Rolou, virou, o negócio virou profissional, né? O Botafogo, quando eu cheguei no Botafogo, eu cheguei com esse sonho de jogar no São Paulo, porque eu cheguei em 92 para 93 e foi os anos que o São Paulo foi campeão mundial, 92 e 93. E por que despertou esse desejo de me tornar um profissional, tudo isso, e eu comecei a alimentar esse sonho? Porque o ídolo do São Paulo naquela época foi transformado. O Raí era do Botafogo. Saiu do Botafogo. Então, e eu não era lateral na época ainda, então eu cresci querendo ser o Raí. O meu objetivo era o quê? Sair do Botafogo e vir pro São Paulo. Pena que o Raí tem o dobro do nosso tamanho, né? Não, que dá beleza. Fica difícil pra nós, né, Cicinho? Hoje ele tá velho, então ele é mais bonitinho que ele. Mas, então eu cresci com essa admiração, né? Seu ídolo era o Raí, tua meta, você olhava aquele cara e falava, eu quero seguir os passos desse cara. Eu quero jogar no São Paulo. As mesmas cores, né? Botafogo de Ribeirão Preto, só muda a maneira do escudo, mas as mesmas cores. E aí eu comecei, com 17 anos que eu profissionalizei, comecei já a ver esse sonho se aproximando cada dia mais. E você não jogava de lateral? Não. Aí com 16 para 17 anos, quando eu me profissionalizei, eu jogava no meio campo do Botafogo. E aí o lateral direito quebrou o braço. Faltando 3 semanas para começar uma competição de juniores. E aí o lateral reserva não foi. Treinar era filhinho de papai, né? Tinha dinheiro. E aí precisava de um lateral urgente. Eu já tinha jogado no ataque e no meio campo. Então eu tinha mais ou menos essa noção do que era atacar e defender. E aí na época o treinador, que era da minha cidade, o Paulo Egídio, ex-jogador do Grêmio, seleção brasileira, ele falou assim, sim, deixa eu te usar aqui, eu vou te dando as dicas. E aí fui, 3 semanas depois teve a competição, eu fui eleito o melhor jogador da competição. E aí o Botafogo já me colocou para treinar com o profissional, né? Já profissionalizou. Caramba, foi rápido então, né? Foi. E aí você nunca mais abandonou a lateral? Aí eu nunca mais abandonei a lateral, até porque eu vi que a concorrência era menos. Porque o tempo foi... Hoje em dia, então, não temos mais lateral, pô. E o tempo foi passando, eu sempre fui um jogador de estatura baixa. Então eu comecei a sentir dificuldade, tanto no ataque quanto no meio campo, até em jogadas aéreas. Na lateral eu me achei. Porque normalmente a bola alta começa da lateral para outro lugar, né? E na lateral você consegue enganar no sistema defensivo o quê? Com velocidade. Eu nunca fui um bom marcador.
até depois que eu fui para Real Madrid, Itália, todos esses lugares, Roma, eu nunca fui um bom marcador, mas eu conseguia suprir o meu déficit defensivo na velocidade. Então eu deixava o cara dar o tapa e ganhava na velocidade. Então isso me ajudou muito. Ah, que da hora. E aí, como é que foi o começo no Botafogo, no profissional? Jogava alguém lá que a gente possa lembrar agora, não? Olha, na minha época no Botafogo jogava o Cocito, né, que foi... Puta que pariu. Falamos dele aqui com o Fabiano aqui. Jogadorzaço lá no Atlético Paranaense. O Gustavo não também... foi o Cocito que quebrou o braço do outro lá, não? Arrebentou o tornozelo do Kaká, né? Ah, tá, é verdade. Arrebentou o tornozelo do Kaká. Então, tinha Luciano Ratinho, que jogou no Corinthians. Leandro Guerreiro, que jogou no Corinthians. Todos esses caras? Não, nós começamos em o apartamento. O Doni também? Nós morávamos no mesmo apartamento. Doni, eu e o Leandro. O Luciano Ratinho morava, como era de Ribeirão, né? Já morava na casa dele. Então eu cresci com essa galera, né? Ah, então aqueles caras que chegaram em 2001 com o Botafogo é tudo da turma... É tudo da minha época. Eu saí em janeiro de 2001 e fui vendido pro Atlético Mineiro. Eles continuaram 6 meses depois. E chegaram na do final. Paulista, chegaram na final. Ah, você era desse time, então, dessa galera. Era dessa galera. Puta safra legal do Botafogo, hein? Caramba, era um timaço. Que safra boa essa. Jadilson, lateral esquerdo. Tiveram tantos outros. Foi o último grande time do Botafogo, talvez, né? Foi. Foi um time assim que... E a época financeiramente... Hoje o Botafogo está muito bem financeiramente. Um time... empresa, digamos assim, né? Mas na minha época... era um time muito bem administrado, né? E como que é o clima lá no clube? Por causa desse lance que você falou do Raí, do Sócrates. O pessoal deve falar muito desses dois lá até hoje, né? Na época que você chegou lá também, né? Deve ser um clima... Tenho a impressão, o Botafogo é um time muito simpático, né? O Botafogo sempre foi um clube revelador, né? O Botafogo sempre foi um clube revelador. No entanto, que depois que parou de revelar jogadores, o Botafogo foi se afundando em dívidas. Então, o Botafogo hoje colocou os pés no chão. Hoje está voltando aí, né, a revelar jogadores ou está tentando até, né, com esses investimentos que estão sendo feitos. Mas ali todos têm o Sócrates, o Raí. Teve um grande jogador que saiu dali também, que no início saiu meio que desacreditado, mas depois todos viram o potencial, né, que é o Bordon, que jogou no São Paulo. Bordon também é de lá? No Shakhtar. Né, no Schalke, né? No Shakhtar não, no Schalke. Enfim, são... É um celeiro de craques. Só esses daí que a gente falou. O Dr. Sócrates e o Raí são os dois grandes. O Sócrates primeiro. O próprio Paulo Egídio saiu dali, né? O Sócrates você chegou a conhecer, não? O Sócrates conheci. Lá em Ribeirão? O Sócrates, sim, conheci. Na verdade, assim, já algumas vezes eu sentei, né, em restaurantes com o Sócrates, com o Cajuru, ficava conversando, Jorge Cajuru, né? Claro. Grandes amigos, o Cajuru, que hoje está lá em Goiânia. E já tive oportunidade de sentar com eles, de conversar, assim, bem bacana. Você lembra do papo bom com o Sócrates? Uma história bacana com ele. Puta, eu sou muito fã do Sócrates, cara. Cara, assim, a gente não era muito papo, até porque o nível a faixa etária era muito distante. Eu era, no caso, assim, um menino que estava já jogando no Real Madrid, que estava de férias no Brasil, com um ídolo e com um jornalista na qual eu sempre admirei, sempre gostei, que era o Jorge Cajuru. Então eu ficava mais intertido na conversa dele. Prestando atenção. E era boteco, né? Música, essas questões. Então, conversa sobre futebol era bem... Era mínima. Ali o futebol não importava em quase nada. Até porque o Cajuru, ele evitava ao máximo falar futebol pelos 70 milhões de processos. Então ele falava, vamos falar de bobeira. O Cajuru é foda, bicho. Mas vamos seguir em frente, porque depois do Botafogo, você foi pro Atlético Mineiro. O pessoal gosta muito de você lá também, lá no Galo, né? Olha, você tem uma identificação bacana lá, né? Bacana. E você também gosta de ir pra cidade. Você gosta de ir pra cidade que tem os melhores bar também, né? Você já reparou? Cara, me chamava na época, né? Mas você vê, depois... cara tá de Ribeirão Preto, vai pra Belo Horizonte.
sempre me perseguindo. Mas depois, quando eu acordei, eu falei, bom, cheguei em Goiânia, então deixa eu ir pro interior. Agora tá em Goiânia, mas tudo bem, daqui a pouco a gente chega lá. Mas o Atlético Mineiro, eu tinha, assim, a maior parte dos torcedores do Atlético Mineiro gostam de mim. Uma outra parte não me aceita pelo fato de como eu saí do Atlético Mineiro. Porque a minha saída foi muito conturbada. O Atlético Mineiro, em 2003 para 2004, nós estávamos em 5º, 6º lugar. E eu estava jogando em alto nível. Só que o Atlético Mineiro me devia 7 meses de salário e 14 meses de fundo de garantia. Puta, tava quase igual o Seu Madruga pouco. Eu ganhava pouco. E eu tinha conta para pagar, eu tava andando com um carro, eu morava num apartamento que eu tinha que pagar aluguel. Então, cobravam-se, e o Atlético Mineiro falava que ia pagar. E aí, chegou um momento que meus empresários falaram assim, não, vamos entrar na justiça. Eu falei, o que eu faço? Eu falei, multa no seu carro e vem embora para Ribeirão. E aí, já organizaram com a doutora Gislaine Nunes, na época, chegaram lá e entraram na justiça. Já estava tudo organizado. 5 horas da tarde, o cara viu que a doutora Gislaine deu entrada num pedido judicial para pegar meu passe, pelos salários atrasados. Faltava, na época, 7 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. E o cara que trabalhava lá no cartório, sei lá onde que a doutora Gislaine deu a entrada, ligou para o diretor do Atlético Mineiro. O diretor do Atlético Mineiro correu lá e pagou todos os atrasados. E quando ele pagou todos os atrasados, já era 15-6, já tinha fechado. Então a justiça me deu passe porque viu que era ação de má fé. O Atlético Mineiro tinha dinheiro, mas não pagava. Foi pior ele ter pago na sequência ainda, né? No meu caso foi bom, por quê? Porque o meu dinheiro ficou tudo lá, né? Depois, quando eu peguei meu passe, eu consegui pegar o dinheiro. E aí eu vim pro São Paulo. Mas o Atlético Mineiro, eu fiquei 3 anos lá, muito feliz, sabe? Nunca tive problema nenhum. Tive alguns problemas extra-campo, onde eu fui emprestado 5 meses pro Botafogo do Rio, com 4 meses me buscaram, eu voltei, enfim. Mas eu tive o ano de 2004, 2001 e o ano de 2003... Eu joguei bola lá no Atlético Mineiro, honrei a camisa. Então, parte de torcedores entendeu. A outra parte, não. Não, mas é bom eles... mais uma vez, você tá explicando o que aconteceu. Porque quantos meses foram de atraso? Foram 14 de fundo de garantia e 7 de salário. Só que aí eu vim pro São Paulo. Então, para alegrar aqueles torcedores que não gostam do Cicim, que acham que eu era mercenário, esses negócios... Vim pro São Paulo, fui pro Real Madrid, pra Roma, fui pro Sivasspor, parei de jogar futebol. Cheguei no Brasil, meu amigo advogado falou assim, olha, você tá com uma pendência judicial. Eu falei, qual que é? O seu passe na época que você foi pro Atlético Mineiro, 50% era do Banco Axial, o Atlético Mineiro tinha que ter pago, não pagou. O Banco Axial faliu, mas tem advogados, moveram uma ação. Você perdeu em terceira instância, porque nunca foi nenhum advogado seu. Você perdeu pro Banco Axial, o Atlético Mineiro também. O Atlético Mineiro fez um acordo com o Banco Axial, pagou e agora você tem que ressarcir o Atlético Mineiro. Eu falei, tá, mas... Quanto? Falou assim, 6 milhões. Eu falei, você é doido. Vou pagar 6 milhões. Assim, o Atlético Mineiro, na época, tinha uma cota de 100 milhões da Rede Globo. E eu? Eu não tenho nada. Meu cota é o que eu tô juntando. Fizemos um acordo em 3 milhões, 100 e tive que pagar. Então, tudo que eu joguei no Atlético Mineiro foi devolvido com correções monetárias, com tudo isso daí. Olha. Então, nunca ganhei nada, torcedor aí, do Atlético Mineiro. Eu nunca ganhei nada pra jogar no Atlético Mineiro. Eu paguei pra jogar no Atlético Mineiro. Amo o Atlético Mineiro, amo a torcida do Atlético Mineiro. Mas essa diretoria que agiu de má fé e advogado, que na hora de fazer o acerto, falando assim, não, se não pagar os meus honorários, nem os 3 milhões nós vamos querer. E tá tudo protocolado, não devo mais nada na justiça, minha vida tá beleza, paguei os 3 milhões 350 lá, tenho, se quiser, o comprovante que eu paguei, então... Tá, ele anda com o comprovante na carteira. Não, lógico, pra mostrar que eu nunca ganhei nada pra jogar no Atlético Mineiro. Não, mas do caralho você explicar isso. E até porque eu fui pro Atlético Mineiro e aí falaram que na cláusula que tinha com o Banco Axial, eu tinha que, se eu fosse sair do Atlético Mineiro, eu tinha que comunicar ao banco se tinha alguma coisa. Que atleta que tem... Lógico, falar com o banco. O erro não é do banco, o erro foram dos meus empresários e advogados, né, que estavam mais preocupado em me tirar de lá do que de ler o contrato. Mas só que aí, o clube vai e faz o acordo com o advogado e depois a bucha sobe pra mim?
O Atlético Mineiro também pagou o banco. A dívida do Atlético Mineiro é de 18, parece que fizeram um acordo em 12. Mas... Pô, mas tomar uma bucha dessa aí depois do nada, você tá doido, velho. Entendeu? Você tá louco. Que fique bem claro que eu não devo nada, nunca ganhei nada pra jogar no Atlético Mineiro. Mas foi uma fase que você gostou, né? Não, top. Tenho amigos, torço pro Atlético Mineiro, só que se jogar contra o São Paulo, não. Eu sabia que ele ia falar isso. Eu tinha certeza. Aí é meu tricolor. Eu tinha certeza. Nós vamos chegar já na fase do São Paulo. No Atlético você chegou a ser campeão mineiro ou não? Não foi campeão mineiro. O Atlético ele se estruturou muito depois, né? É uma fase que a torcida também não deve ter muitas saudades dos diretores da tua época lá. Não, na verdade, tava começando a se reestruturar, né? Porque em 99 eu acho que chegou na final, né? Perdeu pro Corinthians, pra variar. Perdeu. Como que consegue perder pro Corinthians? Mas perdeu. E aí, chegou o Ricardo Guimarães, né? Era Ricardo Guimarães? Que na época era dono do Banco Rural. Eu acho que ele tá até hoje novamente, né? Um cara muito sério. O Calil também chegou. Nessa época. E aí eles começaram a dar essa guinada. Mas só que foi um momento de transição também salarial. Por exemplo, o Atlético Mineiro, quando eu entrei na Justiça, o meu salário era 17 mil reais no Atlético Mineiro. Só que o Atlético Mineiro trouxe o Alex Alves, o falecido Alex Alves, que jogou no Palmeiras, tudo. Trouxe ele do Hertha, que ganhava 200 e poucos mil. E você ganhando 17. Mas e chegam assim, ganhando 200. Então, mas ele conquistou isso. Então, eu sei, mas era uma transição. Isso num time é um negócio que não... Então, e o dele tava em dia. E era uma transição assim, que a diretoria começou a ficar de mãos atadas. Entendeu? E tinha... Então, como é que faz isso dentro do vestiário, Cicinho? Responde pra mim. Na época não tinha vaidade, então eu sabia que eu era um menino que eu precisava conquistar meu espaço. Então isso não me assustava que o cara ganhava 300 e eu ganhava 17. Entendeu? Porque com 17 eu fazia muito mais coisa do que ele fazia com 200, até porque ele era casado. Entendeu? A questão é que os meus 17 era atrasado. Os seus 17, com os seus 17 ele não fazia nem um terço. Entendeu? Então, eu tinha uma Paraty chipada que era um veneno. Ele tinha lá 3, 4 carros importados, mas a minha Paraty... A Paraty tem mais história pra contar. Se falasse, e era chipada ainda. Mas era atrasado. Então, você chegava... A pessoa sorrindo, eu tinha conta pra pagar, era menino, né? Eu não sabia administrar ainda. Claro. Então, a maior dificuldade era essa. Mas isso daí a gente levava também, assim, de boa, porque tinha bicho naquela época também. Então, às vezes, era uma época que o Atlético Mineiro estava ganhando bastante jogos. Então, a gente ganhava bicho, conseguia se manter com os bichos, né? As premiações por jogo. Esse bicho é um negócio que nasceu no Brasil? Na Europa tem isso também? Não, na Europa tem por objetivo. Na Europa não é por jogo? Não. É só no Brasil? O Sivas, por exemplo, eu joguei na Turquia. O Sivasspor, na época que eu joguei lá, era considerado o 6º time da Turquia. Quando nós jogávamos contra o Fenerbahçe, quando jogávamos contra o Besiktas, né, contra o Galatasaray, tinha uma premiação extra por esses jogos. Mas só pros clássicos? Contra time pequeno, não. Tá. Contra time do mesmo nível, não. Aqui tem só qualquer jogo, né? Às vezes, pode acontecer, por exemplo, você pega o São Paulo, perto da zona de rebaixamento, vai jogar contra o Corinthians. Às vezes chega o diretor e fala assim, gente, se vocês ganhar hoje, vocês têm uma bonificação de X. Na minha época, o Juvenal Juventus fazia isso. Chegava do nada e... Na Libertadores, nós tínhamos premiação por jogo. Hoje eu acho que tem ainda. Né? Tem porque hoje a premiação é de acordo com o público. Então a Libertadores dá muito público. Então eu lembro que nós ganhávamos, saía com a pacotinha e já... E já gastava tudo no mesmo dia. Um pouquinho num dia e um pouquinho no outro, né? Então eu sabia administrar 2 dias. Por que você saiu do Atlético e foi por causa da Paraty? Por causa dos passeios com a Paraty? Não. Em 2001, nós chegamos na semifinal do Campeonato Brasileiro. Foi meu primeiro ano de Atlético Mineiro. Chegamos na semifinal do Campeonato Brasileiro e perdemos aqui pro São Caetano. O São Caetano era o melhor time. Naquela fase espetacular que depois perdeu para o Atlético Paranaense na final. Mas teve um dilúvio aqui também e o São Caetano acabou ganhando da gente. E
E jogava eu ou jogava o baiano, né? O baiano lateral direito. Só que eu tava como aquela galinha dos ovos de ouro. Só que eu tinha problema nessa campo. Porque eu saí do Botafogo de Ribeirão, eu ganhava R$700. Meu primeiro ano de Atlético Mineiro foi ganhando 7.800. Descontava os 27,5% lá, eu pegava uns 6 mil. Nossa, eu achava que eu era rico. Então eu comecei a me empolgar um pouquinho. Normal, pô. Porque eu morava sozinho em Belo Horizonte. Entendeu? Time grande. Então tudo era... Solteiro, tudo era mais fácil. Eu não tinha horário pra dormir. Paraty chipada. E aí, como que faz? Entendeu? Então, e foi muito bacana, porque em 2002, e eu saí de férias em 2001 grandão. Eu falei, em 2002 eu volto, né, das férias, vou jogar titular, tal, o baiano vai sair. Só que o Leverkusen falou assim, ó, eu não quero o Cicinho. O Leverkusen era treinador lá, né? E aí a diretoria falou assim... que o Levir é meio coronel, né? Se esse menino continuar aqui, ele vai morrer. Ele vai ser jogador. Por quê? Ele tá quebrando Belo Horizonte no meio. Entendeu? Porque eu tava empolgado com a fama, com tudo. E aí o que fizeram? Optaram por trazer o Rodrigo, o Rodrigo Beckham do Botafogo do Rio, e me emprestaram pro Botafogo do Rio. Pra tirar o cara da zoeira, mandam ele pro Rio de Janeiro. Niterói. E aí eu fui. Só que chegou lá, eu cheguei pianinho. Por quê? Quem tava lá foi o treinador que me trouxe pro Atlético Mineiro, que foi o Abel Braga. O Abel Braga tava no... Porque quando ele caiu, veio o Leverkusen. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, o Abel Braga falou assim, ó, eu quero saber de vocês dentro do campo. Dentro do campo eu vou cobrar de vocês. Fora, vocês se viram. E aí? Já sei como que vocês são, como você é, tal, porque chegou eu, Romeu, tal, Valdisson. Aí falei, então vambora. Aí, terceiro treino, eu cheguei pra treinar de sunga. Porque eu tava jogando futebol e perdi o horário. Eu morava em Cambuinhas. Puta, Cicinho, você também não ajuda, hein, cara? Eu morava em Cambuinhas. Até Niterói, lá onde a gente treinava. General Severiano. E aí... Fui treinar, chegou eu e o Romeu de sunga. Já corremos pro vestiário, tal. E depois o Abel Braga chamou e falou, ó... Pô, vocês chegaram de sunga... Não, professor, mas a roupa tá aqui, que nós tava na praia, tal. Eu sei, mas... O horário de treino... Não, ele não tinha bebido nada, tava jogando. Eu sei, mas essa desculpa aí... a roupa tava aí, mas foda-se, não, né? Mas nós chegamos com a roupa na mão mesmo, né? Que nós tava cheio de areia e não tinha lugar pra tomar banho lá. Nós já montamos no carro e fomos. Cidade de praia... Time de praia, né? De cidade, assim. E aí, eles chamaram minha atenção. Aí eu já comecei assim... Eu falei, não, tem que ser profissional. Tem que começar a chegar de roupa. Isso. Aí eu... Aí comecei a jogar tudo bem pra caramba. Botafogo, os 4 meses que eu fiquei lá, atrasou os 4 meses de salário. Ah, puta que pariu. Aí, meus empresários resolveram... Ligaram pra Gislaine. Então, resolveram entrar na justiça. E isso foi antes de entrar na justiça com o Atlético Mineiro. Quando nós fomos entrar na justiça, o Atlético Mineiro fez um acordo. Falou assim, sim, você volta, nós vamos aumentar o seu salário e vamos pagar os atrasados do Botafogo. Porque no Botafogo do Rio eu estava muito bem. Aí cheguei no Atlético Mineiro. Aí é que essa história que você contou. Eu fiquei de janeiro até maio, né? Aí voltei pro Atlético Mineiro. No Botafogo foi rapidinho, né? Foi rapidinho. Porque como eu tava bem, eles me trouxeram de volta. Foi só o verão mesmo, só pra pegar a praia mesmo e voltar. Não, e eu apresentei no Botafogo do Rio de calça de couro ainda. Isso era doido. A perna tudo ele só. Ele vai de calça de couro pra apresentação e pro treino ele vai de sunga. De cueca. Imagina se ele ficasse mais 6 meses lá. Escorria. Se ficasse mais 6 meses lá, quando você foi pro Real Madrid, você não foi vestido de toureiro não, né? Não. Ah, tá bom. Mas minha primeira saída lá em Niterói, eu saí de bota e chapéu. Eu e Romeu. Em Niterói. Bota, chapéu e calça de couro. Você achou que você tava onde? E aí, mas não, era uma época que não tinha ainda esses... sertanejo? Sertanejo universitário. Mas lá no Rio de Janeiro, até hoje não tem. Não, mas hoje eles já aceitam. Mas lá não é muito... No entanto que eu parado assim, passou moça perto da gente e falou assim, escuta, vocês não se enxergam, não? E você achando que tava arregaçando. Porque, tipo assim, eu levo meu estilo pra... E era um estilo que eu andava na época. Mas só que não precisava de chapéu. Bota, ninguém olha no seu pé. Agora o chapéu não tem como. Chapéu, não. E como é que tem? E a camisa pra dentro? Fivelão.
O pacotão. O pacotão. Só faltava o berrante aqui também, né? Aí era demais, mas... E você achou que você ia pegar alguma camisa mina... xadrez dobrada até E você aqui. achou que você ia arrumar alguma coisa? Eu achei que eu ia abafar. Mas aí nós fomos humilhados e fomos embora. E aí voltei pro Atlético Mineiro. Voltei pro Atlético Mineiro todo empolgado. Oh, que bacana, cara. Eu nunca falei isso, né? Tá vendo? Podcast é bom porque são histórias que eu nunca contei. Ele achou que tava em Barretos, lá no Rio de Janeiro. Não, os caras me chamavam de Zezé. Zezé, olha. Mas você era fã já de música sertaneja? Não, eu nunca gostei de outro estilo de música. Na época eu gostava. Hoje eu só ouço música gospel, porque é o que me encanta mais. Mas na época era só sertaneja mesmo, raizona, raiz pura. Era Trio Parada Dura, Teodoro e Sampaio, esses caras aí. No entanto, que o Você Ligou para o Cicinho era aquela música do Rio Negro e Solimões. Alô, galera, bate a mão e bate... Aí eu peguei a... Olha, era essa música, mano. Tá vendo? Entendeu? Era essa música. Eu fui compositor também. Compositor de uma música só. E Tá que bom, tem que ter duas frases. E Caneta Azul? Caneta Azul também tem ele menos, falou né? Que tem mais de 20 milhões. Misericórdia esse cara. Se você tivesse feito essa música hoje, com TikTok, essas coisas, você tava rico com essa música. Não, então. Sabia? Na minha Você tava muito à frente do seu tempo. Não, Cici. e hoje ainda tem cara de pau. Se pergunta, minha caixa postal ainda é música. Fala, meu irmão, que ano que você vive? Não existe mais caixa postal. Quem que tem caixa postal no telefone, gente? Tá doido. Então, concluindo, voltei pro Atlético Mineiro, grandão, né? O Atlético Mineiro me buscou de volta. Aí, dando sequência no Campeonato Brasileiro, o Mancini começa a fazer gol até de tiro de meta. Puta, o Mancini, mas ele batia falta pra caramba, né, meu? Aí o Mancini, artilheiro do... Lateral direito, artilheiro do Atlético Mineiro. O que me restava? Quebrar de novo. Aí, dei sequência na minha vida. E lá podia sair de chapéu, né? Em BH dá pra sair de chapéu. Não, então, em BH, como eu voltei um pouquinho mais famoso, eu dava uma segurada a mais. Ah, tá. Aí eu ficava mais tranquilo. Eu ia mais pra casa do Guilherme, dos caras. Ah, esse gostava pouco, né? Parceirão. E aí, depois, quando o Mancini saiu em 2003, aí em 2003 eu comecei a jogar. Aí eu comecei a ser um pouco mais profissional, porque eu sabia que era o meu momento, né? E foi onde me rendeu grandes jogos para poder vir pro São Paulo. Entrando na justiça. Porque quando eu entrei na justiça, não foi assim um ato, vamos entrar na justiça e procurar time. Não. Quando eu entrei na justiça, eu tinha uma proposta da Rússia, tinha a proposta do São Paulo. Imagina você na Rússia nesse pico que você tava aí. Então, e foi tão interessante que eu tava assim, com os salários atrasados, tava tudo bloqueado. E os empresários foram na casa do meu pai com meus ex-empresários e abriu maleta, que na época eles ofereceram 4,5 milhões de dólares para eu assinar 3 anos na Rússia. Foram na casa do teu pai? Na casa do uma meu pai. Mala de dinheiro? Eu, meu pai e meus ex-empresários, Juliano e Fernando na época, nós entramos no quarto, né, para discutir se aceitaria ou não. E foi onde meus empresários, eles foram ponta firme, eles erraram em algumas coisas comigo, mas eles foram ponta firme e falaram, olha, se você confia no seu futebol, igual a gente confia, nós vamos recusar essa proposta, porque um dia você vai vestir a camisa da seleção. Porque se você for para a Rússia agora, você tem nós vamos ficar ricos, ele falou, você e nós. Só que existe a possibilidade o quê? Você não se adaptar ao frio e se você quiser voltar pro Brasil, você vai voltar com todo o respeito pro Botafogo. Por quê? Eu já tinha ido pro Atlético Mineiro. Tava começando a ser conhecido. Se eu fosse pra Rússia, ninguém mais ia conhecer. E a chance de você fazer uma cagada na Rússia era... E não era uma época, com todo o respeito hoje, que o cara... Vamos citar o Vitinho que jogava no Inter de Porto Alegre. O Inter caiu, ele foi pra fora, depois voltou ao aeroporto... No Rio de Janeiro parou pra ele. Na minha época, não. Você voltasse assim, tacava pedra, meu irmão. Entendeu? E o campeonato russo também era menos evoluído do que é hoje, né? Um frio não lascado, tinha, pô. até porque hoje pela internet você vê tudo, acompanha. Até as emissoras até transmitem o campeonato russo hoje. Naquela Os caras jogam com bola fluorescente. Naquela época ninguém nem sabia que tinha campeonato de futebol na Rússia. Você tá doido. E aí eu peguei e não aceitei. Então tinha também proposta do São Caetano.
A minha maior proposta que eu tinha era do Goiás, porque o Goiás estava meio chateado com o São Paulo, porque tirou alguns jogadores. Danilo, tirou Cuca, toda aquela Danilo, galera lá. Grafite, né? Fabão, aí depois veio o Josué em 2005. O Josué veio depois, né? E tinha o Santos também. Só que o meu sonho era de jogar no São Paulo. No entanto, que a proposta do São Paulo foi a menor. Só que eu tinha esse sonho e aceitei. E os teus empresários não falaram, pô, mas é a pior proposta? Não. Meus empresários falaram assim, ó, nós queremos que você jogue no São Paulo. E a doutora Gislaine, na época, também estava intermediando isso daí, falou assim, ó, você tem essas propostas aqui na mesa. Você escolhe. Aí eu falei, não, eu quero ir pro São Paulo. Aí vim pra cá, peguei meu já passe. Era aquele teu sonho lá de Ribeirão Preto, né? Então ó, isso... Caiu apagou aí ó, a luz aí, um pedaço aqui, ó. Falando de Mineiro não pagar aí, ó. Tá piscando aí, ó. E aí eu cheguei para assinar o contrato no Morumbi, o Juvenal Juvencio sentado, né? O Marcelo Portugal Gouveia. Assinamos o contrato, deu os parabéns, tal. Aí falou assim, e isso era 21 de dezembro. De que ano? De 2003. Eu apresentava dia 8 de janeiro de 2004. E aí ele falou assim, seu Natal, então vai ser feliz, tá realizando o sonho. Não, poderia ser melhor, né? Meu dinheiro tudo bloqueado, tal. E eu já 8 meses sem receber, indo pra 9 meses. Caramba, mas tá bom, vai sim. ser benção. Aí ele falou assim, então peraí. Aí o Juvenal foi, fez um cheque e me entregou. Foi um presente pra você, 100 mil reais. Juvenal? Eu vi um monte de dizer, eu achei que era 1.000 conto. E eu olhei, aí mostrei pros meus empresários... A primeira coisa que eu perguntei pra ele, eu falei, vocês têm 10% disso daqui? Eles, lógico! E eu tive que dar 10 pau pros meus empresários ainda. Mas eles eram irmão pra caramba. E aí catei o cheque, eu fiquei com tanto medo que eu catei o cheque, dobrei ele. E aqui, essa calça jeans assim, não tem um bolsinho em cima? Tem aquele bolsinho assim, né? Que ninguém sabe pra que serve. Ixi. É pra guardar cheque do Juvenal Juvencio. Coloquei ele aqui, coloquei ele no bolsinho e fui pra... Só fui orando, né? Que tenha fundo. Que não suste o cheque e tal. Aí cheguei em casa, meu pai tudo feliz, tal. Minha irmã cuidava. Você não botou essa calça pra lavar, né? Não. Aí arranquei, né? Falei pra minha irmã, compra peru do maior que tem. Aí colocou um monte de peru em cima da mesa e caixa de uva. Moço, foi uma Fez mesa, o assim, Natal da rapaziada Natal toda. E Ano Novo. Começamos comendo Natal para o Ano Novo. Quase gastamos 100 conto. 90, porque 10 foi pros empresários, né? Nossa, mas foi bom demais, cara. E aí, depois... Caralho, uma história legal do Juvenal essa, hein? Não, Juvenal... Porque tem muita gente que não gosta dele, né? Não gostava, né? É assim, ele como presidente, né? Ele é dono de uma... Na verdade, ele dono da empresa. Se você não rende na empresa, ele não tinha dificuldade nenhuma em falar, olha, tchau e abraço. Quantas vezes não reuniu a galera lá para falar com o Juvenal? Olha, Juvenal, eu acho que a premiação tá pouca por causa desse negócio do jogo, tal. Principalmente Libertadores. Olha, nós sabemos que o público é assim, a premiação é sempre a mesma. Se quiser essa, se não quiser, nem essa eu não dou. Eu prefiro dar esse tanto para depois pagar o salário dos 6 em dia. O que adianta eu pagar muito para você e depois não ter salário para bancar vocês? Entendeu? Então não tinha direito de imagem atrasado. Chegou num ponto que nós falamos assim, ó, gente, esse negócio é o seguinte, só o Rogério Ceni conversa. O Rogério Ceni fala assim, galera, que vai querer o quê? Nós vamos querer 100 mil por jogo. Chegava lá, o Juvenal ofereceu 30. Tem outra possibilidade? Não, então fecha os 30. Então era assim, o cara sabia até onde ele podia chegar, né? Então não era chato. O cara, pô, ganhei cavalo dele. Cavalo? Cavalo. Porque Te deu um cavalo? Eu falei que quando... Aí... porque você vivia de bota, chapéu e caramba, ele falou, dá um cavalo pra esse cara, é a única coisa que tá faltando. Os meus ex-empresários, eles eram fazendeiros. E eles conheciam muito. E o Juvenal Juvencio tinha cavalo de raça, né? O Juvenal Juvencio tinha cavalo de 400, 500 mil, pô. E aí falou assim, sim, fala pro Juvenal Juvencio, se for campeão da Libertadores, que você quer 2 cavalos. E aí eu cheguei nele, né, numa conversa lá, eu falei, doutor, posso te pedir um negócio? Pode. Se a gente for campeão da Libertadores, o senhor me dá 2 cavalos, eu prometo que nós vamos ser campeão. Aí ele pegou e falou assim, te dou 2 cavalos.
Falei, beleza. E aí nós somos campeões. E aí quem ganhou 2 cavalos também foi o Fabão e o Souza. Só que o Juvenal deu 2 pangaré pra ele. E pra você? Hã? E pra você? O meu acabou que eu não busquei. Não, Eu mas acho você que não o foi meu buscar os cavalos de 500 mil, Eu fui pô. vendido pro Real Madrid, pô. Eu fui vendido pro Real Madrid e aí eu nem peguei. Eu não tinha fazenda. Meus ex-empresários ficaram aqui. Eu nem lembrei de cavalo, moço. Ué, mas tá em Vendido. tempo ainda, pô. Ah, vou pegar com quem, cavalo? Leva lá pra... Como chama a cidade que você tá morando? Agora dá pra ter cavalo lá. Não dá, mas o Juvenal já foi, né? Mas... É. Vou cobrar de quem? É verdade. Não, mas foi bem. Não, mas tá bom. O Souza tem que levar pro condomínio. O pô. Souza não contou essa história aqui. O que ele Não, fez com os cavalos? Ele levou pro condomínio e foi multado. o cara acordou lá na vaga de carro, tava o Mentira cavalo. isso. Pergunta pra ele. Me liga pra ele aí. Hã? Liga pro Souza aí. Vamos ligar pro Souza. Liga pro Souza aí. Ele não deve estar fazendo nada essa hora. Não, não é nem fudendo. Ele levou os cavalos pro condomínio. Souzinha, cadê você? Tô no podcast aqui, você precisa contar a história do cavalo aqui. Que você Liga veio aí aqui com pra ele, alfinete pô. e não contou, hein? Ele atende. Pô. Vamos ver, se fizer 2 pontinhos aqui, nós já liga. Aí, ó. Vamos ligar pro Souza. Ele liga. Bota no Viva Voz aí. Não, nem fudendo. Tomou multa. Não, e aí que acontece? Você tem que ver ele contando a história que foi ele e o Fabão, eles foram no leilão, né? Porque o Juvenal deu... O que acontece? Vamos vender os cavalos no leilão. E aí entrava os cavalos brancão, os pretão, assim, tudo... Aí daqui a pouco entra do Fabão e com a cabeça baixinha, os caras dão 1.000 contos. Os cavalos Se for o cansados. que ele gastou de multa de condomínio, foi o que ele ganhou no leilão. Mas não é possível isso, cara. Ah, não. Tem- Deixa quieto. Ele não tem atendeu? mais. Vamos ver, tá ligando aqui. Ah, tá ligando agora. Vamos ver se vai chamar. Põe aí, ó, no microfone. Aí, ó. Eu já vi que você tá com gosto de chavinho, né? O Alfinete falou que você veio aqui no programa e não contou a história do cavalo do Juvenal, moço. Não, ninguém me perguntou. Mas como que a gente vai imaginar uma história dessa, caralho? Quanto você pagou de multa de condomínio, que você estacionou o cavalo no condomínio? 3 pau. Ô, Souza, mas como assim? Você colocou o cavalo estacionou na vaga de carro? Claro, pô, tinha 2 vagas, só tinha um carro, pô. Para-choque, deixei ele lá, pô. Imagina que resenha. O cara mandou eu tirar, eu falei, "Oxi, não, o cavalo é meu, a vaga é minha, eu pago por ela." Os caras não acreditam, tá vendo? Você botou sem parar no cavalo também ou não? Oi? Botou sem parar pra passar no pedágio de graça? Não, eu só amarrei ele lá, ele só ficou, acho que ficou um dia só. Aí quando amanheceu o dia, ele deu um barrão, ele cagou tudo lá, né, deu um barrão na vaga. Aí o síndico me chamou, falou, poxa, cara, tem que tirar o cavalo de lá. Eu falei, por quê? Ele falou, porque não pode. Eu falei, onde é que tá escrito que não pode? Pô, a vaga é minha. Tem 2 vagas, eu tô dando a vaga. Pode animal. Eu falei, poxa, que preconceito é esse? Pode cachorro, ele pode cavalo. Tentei na resenha, mas tomei a multa. Aí você vendeu o cavalo depois? Você é louco, cavalo, deu prejuízo do caramba. 2 dias já paguei 3 pau de multa. Levei o cavalo pra Campo do Jordão, aí ficou 1 semana, tava devendo 7 mil, aí eu tive que vender, pô. Presente, era o cavalo de Troia que te mandaram, pô. Era presente de grego. Ô. Não era caro ter essa miséria não, tá doido, pô. Ô, O cavalo gastava mais que o meu filho pequeno. ô, Souza, da hora, mano. Tamo com o Cicinho aqui, o Cicinho tá contando suas histórias. Eu falei, não, liga pro Souza que eu preciso ver se isso é verdade. Não é Eu possível. só contei essa, tá? Não contei no... Só conta essa, só pelo amor de Deus. Valeu, sozinha. Beijo, irmão. Com Deus. Beijo, Souza. Valeu, tamo junto, mano. O Souza é gente fina demais, Cara, né, esse cara mano? é um espetáculo. Esse cara é demais, mano. O Souza é... Esse daqui, era engraçado que na época, nós...
Era muita rivalidade com o Corinthians. São Paulo sempre teve essa rivalidade com o Corinthians. Só que na nossa época tinha esses bastidores, né? Que pegava muito. Então, porque de um lado tinha o Souza, do outro o Vampeta. Aí eu lembro que às vezes o Marco Aurélio Cunha chegava no vestiário e falava assim, gente, vamos ficar quietinho. Não vamos causar polêmica, não, tal. Aí daqui a pouco, beleza, coletivo de imprensa. Quem que vai? Souza. Não, porque nós vamos passar em cima dos gambá. Aí lá vinha o Vampeta do outro lado. Não, porque nós vamos massacrar o Bambi. Falo, cara, mas não era pra não falar. Não. Mas como que não fala? Não sei o que tem. E aí ficava essa rivalidade. E era... Cara... Mas você gostava também de entrar nessa brincadeira, né? Eu lembro, você gostava de... Não, a gente zoava bastante assim, mas era uma zoação com respeito, né? Nunca faltou... com respeito dentro de campo ou fora de campo, assim. Então, a gente sempre se respeitava e cada um lutava pelo seu ganha-pão, né? Ali a gente dava vida dentro de campo, sem sacanear ninguém. E as partidas, né? Na época, a semana que antecedia o Clássico... O centro de treinamento ali da Barra Funda parava, cara. Era muitos torcedores. A gente tinha um frio na barriga. Hoje parece que nem tem isso. Você tava falando agora antes do programa que teve São Paulo e Corinthians aí esse final de semana passado. Falou, nem parecia clássico, pô. Um negócio meio, né? Xoxo, né? Que na tua época o bagulho era... Então... Eu acho muito importante hoje os clubes resgatarem... os ex-atletas que têm identidade. Por exemplo, São Paulo hoje tem o Rogério Ceni, que se identifica muito com o São Paulo. Então, o Rogério Ceni, você pode ver que ele tenta passar isso para os jogadores para resgatar, né, essa paixão por vestir a camisa, né? A gente vê tantos jogadores, o Felipe Melo. O Felipe Melo nunca foi palmeirense, só que ele desenvolveu uma paixão pelo Palmeiras por aquilo que ele viveu ali. Então, eu acho bacana para fazer história no clube. E hoje se vê pouco isso, né? Não tá mais. Mas é porque também os jogadores hoje também já ficam mais blindados também, né? Não saem falando as coisas que vocês falavam, né? Tá diferente, né? Hoje tem as redes sociais, né? Hoje é difícil também você ter acesso. Os jogadores hoje, eles se lascam sozinhos, né? Porque postam um vídeo ali. Mas imagina se tivesse Instagram na época que você tava andando de chapéu lá, pelo amor de Deus. Tá doido. Na minha época, né, tava endividado, tava com processo pra todo lado. Então, Gustavinho que diga. Gustavinho. Mas o São Paulo foi a melhor fase da tua carreira? Foi. Eu vivi grandes fases, né? No São Paulo, ganhei Paulista, Libertadores, Mundial. No Real Madrid eu ganhei o Campeonato Espanhol. Na Roma eu ganhei a Supercopa da Itália. No Sivasspor eu consegui ajudar o Sivasspor junto com meus companheiros, com o Roberto Carlos, treinador ali, a classificar o time para a UEFA, coisa que nunca tinha acontecido. Então eu vivi no Atlético Mineiro, eu tive uma fase também assim de descoberta, tudo. Mas você se consolidou mesmo como um grande jogador de primeiro nível no São Paulo, né? O São Paulo me projetou para o mundo, digamos assim. E existe esse carinho especial e essa torcida pelo São Paulo. Então a minha identificação não é esse Cicinho de Real Madrid, de Roma, de Botafogo. Não, minha identificação é esse Cicinho do São Paulo. Entendeu? Pelo fato de torcer e de conquistar os maiores títulos. Então, outro dia eu parei para analisar, né, um tempo atrás, a minha passagem pelo São Paulo. Eu passei pelo São Paulo os 2 anos e meio, digamos assim, porque eu voltei 4 meses, né, em 2010. Se eu tivesse ganho 10 campeonatos brasileiros e não tivesse ganho Libertadores e Mundial, eu acho que eu seria um ex-jogador frustrado no quesito carreira no São Paulo. Por quê? Porque eu vi a importância que a Libertadores e o Mundial têm. Eu nunca ganhei Campeonato Brasileiro pro São Paulo, mas eu sou extremamente realizado. Por quê? A minha foto... Imagine, você é torcedor do Corinthians, fanático. Você tem a possibilidade, a oportunidade de vestir a camisa do Corinthians. Já é um sonho para você. Imagine você ter a sua foto estampada na parede do clube que você ama.
No como título, maior vencedor. No título mais importante possível de O que conquistar, né? isso significa pra você? Não é. Cara, é de arrepiar. Outro dia eu entrei no Morumbi lá, me levaram onde tava a taça da Libertadores e eu chorei. Por quê? Ganhar a Libertadores foi muito mais difícil do que ganhar o Mundial. Porque Mundial é uma consequência. Corinthians ganhou do Chelsea, uma consequência. Por quê? Já tá lá, o clube brasileiro já chega desfavorecido. Final de temporada e onde se investe mais é na Europa. Agora, Libertadores não. Libertadores é toda uma competição. Viaja, vai, volta, pressão. expulsão, a arbitragem, o cacete A4. Cara, em 2004 nós fomos jogar contra o Once Caldas, o jogo da semifinal lá que nós perdemos. O garçom lá do hotel veio com a luva de pedreira assim, servindo o bife assim, ó, com o dedo da luva toda suja dentro do bife. Eu falei, oxe, mas esse cara tava onde? Uma luva, sabe? Uma luva estranha. Pra dar nojo, pra gente não conseguir comer. Entendeu? Então, umas coisas... Isso serviu pra você? Não, serviu pra todo mundo. Pra todo mundo. E você comeu? Todo mundo. Ah, comeu, Só tirou o pedacinho que ele encostou aí. Não, depois que você se dá conta, entendeu? Depois que você se dá conta, na hora de servir ali, você não tá nem... Você tá conversando, mas depois eu olhei e falei... Gente, esse cara... E aí eu vi que ele pegava os pratos assim, com a mão dentro e tal... Aí vi que tinha algo pra causar nojo. Então, são coisas assim mínimas. Caralho, eu recebo. A diferença. catimba é até no buffet, bicho. Você não consegue comer e você chega fraco. Por quê? Você coloca alguma coisa na comida e geralmente quem faz a comida... Por isso que hoje os clubes, né? Levam, né? Alguém responsável. Nutricionista, tudo, cozinheiro. E se não leva cozinheiro, leva nutricionista que ela tá acompanhando tudo ali, né? O que tá fazendo. E... Tem antidoping também, se der alguma alteração, aí... Né, pô, o cara vinha com... Imagina, meu. Então tem bomba que só... Então eu vi o tamanho da dificuldade que nós passamos. Quando vai jogar o Mundial não tem isso aí, né? Não tem. Mas na Libertadores... Na Libertadores tem toda a catimba. Nós jogamos aqui contra a LDU e eu lembro que o meio-campista deles, da LDU, era o Agnaga. O cabeludo, que era camisa 10 da seleção do Equador. Eu fui conversar com ele, assim, pra dar um esporro nele, né, em português, assim, porque ele tava fazendo catimba, tudo. Ele encheu a boca de cuspe e começou a conversar comigo em espanhol, assim, e cuspindo em mim. E eu falei, árbitro, você não tá vendo que ele tá cuspindo em mim? Mas só que acontece, a inteligência do cara não é de cuspir. Ele encheu a boca e começou a falar cuspindo. Olha, sabe, mano. Minha cara assim, encheu de cuspe. E ele não deu a cusparada, né? Não deu. Ele só foi... Ele deu, mas com classe. Cara... A câmera não pegou. Ele tá saindo. Ele tá falando. Tá falando alto, entendeu? tá saindo... Então tem toda a malandragem. Libertadores tem essas malandragens. E por isso que hoje o futebol brasileiro se adaptou muito. Essa aí foi foda, hein? A fazer isso de pelada, não que você toma um tapa na orelha, hein? Não, tá louco. Mas você não refez essa aí com alguém depois, não? Não fiz. Nunca tive coragem, não. Até porque eu sou pequenininho, mano. O cuspe então vai chegar no alto. E é nojento, né? Cuspir é foda, cara. Né? Ai, um fedor. Cuspir é foda, né? Cuspir é foda. E daí deve rolar bastante, né? Não, rola. Aquela bastante. Libertadores lá de 2005, qual que foi o momento mais tenso ali pro São Paulo falar, puta, agora é... Qual que foi a maior treta ali no caminho, nessa conquista? Nessa conquista, eu acho que foi... E afinal, vocês tiraram de letra. Não, mas o mais complicado, eu acho que foi no... Eu não lembro qual a equipe que foi que nós tivemos uma disputa de pênaltis. Que eu que bati o pênalti e errei ainda. Eu fui o primeiro a bater e errei. Já era quartas ou oitavas? Porque a semi foi contra o River, né? A semi foi contra o River, as oitavas foi contra o Palmeiras, as quartas foi contra... Contra o Palmeiras não foi nos pênaltis. Você não fez um gol contra o Palmeiras? Fiz lá e cá. Você fez gol contra o Palmeiras. Foi quarta, depois foi quartas, né? Eu lembro que nós tivemos uma disputa de pênalti. Agora não sei se eu tô fazendo confusão. Pode ter sido contra o Palmeiras mesmo, não foi não? Não. Contra o Palmeiras nós ganhamos de 1-0 no Parque Antártico e 2-1
Então o Palmeiras não foi, o River não foi, o Atlético Paranaense não foi, tem só mais foi um. Que agora eu não sei, não sou São Paulino, mas ainda puxar. aqui lembro bastante, hein? Eu não sei se foi contra o Rosário, alguma Pode coisa ser. assim. Pode ser. Bom, enfim, aí foi um pênalti, você foi bater e... Eu bati, errei, então foi um momento tenso, assim. Contra o River eu não presenciei porque eu tava na Copa das Confederações, né? Com a seleção brasileira. Olha como que é o negócio, bicho. E aí o Souza que jogou no meu lugar ainda. E foi um dos jogadores de destaque dessa semifinal. E aí eu ganhei lá... Desfalcar numa semifinal de Libertadores. É o calendário Na verdade, brasileiro. eu desfalquei, né? Foi a semifinal, porque nós ganhamos do Palmeiras, aí eu já viajei pra jogar a Copa das Confederações. E aí, depois teve a semifinal, eu perdi os 2 jogos da semifinal. Que é quando chega o Amoroso. Chegou o Amoroso, e aí eu joguei os 2 jogos da final. Como que a galera recebeu o Amoroso? Quando eu cheguei, o Amoroso já estava ambientado, né? Porque com 4 dias ele chegou, já treinou e foi pro jogo. Porque o Amoroso O nosso time, o bacana é que não tinha vaidade, né? E o Amoroso, quando eu cheguei da seleção brasileira, eu cheguei campeão da Copa das Confederações, já fui viajar para Porto Alegre para jogar contra o Atlético Paranaense, que o jogo foi lá, que não podia jogar na Arena da Baixada, que estava em reforma lá uma parte. E quando eu cheguei no vestiário, né? Eu conheci o Amoroso, treinamento, na hora do jogo ele falou, joga em mim. Pode jogar em mim, que eu decido, tal. Tinha tudo pra achar, falar, pô, o cara chegou cara agora metido, na final. né? Que soberba é essa? Mas eu olhei e falei, nossa, que massa, velho. Olha que alívio. Por quê? Chegou mais um cara com personalidade. Entendeu? Então a gente tinha prazer em jogar bola pra ele. Vamos jogar nele. E que fase que ele pegou no São Paulo, hein? E isso que faz um time vencedor, sabe? A vaidade era 0. Nós éramos comandados por um treinador, assim, totalmente humano, que é humano mesmo, né? O Paulo Tuori. E dentro de campo nós tínhamos um outro, que era o Rogério Ceni, que viu o jogo de dentro do campo ali e se encaixava, se colocava no quesito assim de posicionar a galera. E a gente entendia. Cada um fazia o seu papel. Ninguém queria fazer mais do que ninguém. E tanto é que deu certo. Tanto é que deu certo. E o que você acha da galera que fala, pô, aquele jogo do São Paulo contra o Liverpool foi o maior massacre que eu já vi. Tem muito essa conversa, né, do Mundial de 2005, né? E que o São Paulo foi lá e ganhou. Tem, mas o segundo tempo nós fomos massacrados mesmo. Mas o primeiro tempo o São Paulo jogou de igual para igual, né? O São Paulo jogou de igual para igual. Mas o atacante lá pelo lado esquerdo do Liverpool, eu sonho com ele até hoje, porque o que ele me fez correr, moço, você tá doido. Mais que o Ronaldinho? Não, o Ronaldinho ele respeitava um pouco mais, né? Por ser brasileiro assim, e eu era um cara rápido. Mas esse atacante aí do Liverpool. Você tá louco, moço. Quem que era esse aí? Era um cabeludinho, eu esqueci o nome dele. Eu sonhei tanto que esse cara vê aí a escalação do Liverpool na final de 2005 aí. A hora que você falar o nome, ele vai até ter um treco aqui. Era um cabelo... tinha um cabelo meio amarrado assim, eu não lembro de que nacionalidade ele era, mas o cara era rápido, marcava e atacava. Aí eu sofri com ele, irmão. Mas você já estava preparado para isso? Você sabia que ia ser assim? Ou na hora falou, ih, fudeu? Eu sabia o quê? Porque por se tratar de jogar aqui no Brasil... e jogar contra as equipes aqui, né, sul-americanas aqui, é sempre a mesma conduta. Quando você pega um futebol inglês, e nós conhecíamos pouco futebol inglês, você pega uma equipe no 4-4-2, no Brasil você fala assim, ó, olha, o cara tá me marcando, mas uma hora ele vai esquecer. Uma hora eu vou me desgarrar nas costas dele e vou fazer a minha jogada. O europeu não, o sistema inglês na época era 4-4-2, o que acontece? Era robótico. Ele conseguia atacar e me passar e eu não conseguia passar ele. Porque quando eu passava ele, tinha o Rizzi, que era o lateral esquerdo. Achou aí a... Kelwell. Kelwell, esse cara não é... Acho que era no país de Gales, não é? Eu acho que é país... país de Gales. E aí eles eram muito robóticos, né? No quesito futebol. Então era a função tática. O treinador na época, né? Nós vimos a
a coletiva do Rafa Benítez. No entanto, que depois disso daí ele queria me levar pro Liverpool, mas eu já estava certo com o Real Madrid. Na coletiva, ele falou que as principais jogadas eram o Júnior e eu. E que ele ia colocar uma marcação especial em cima da gente. Então esse cara ele não só conseguiu marcar, como conseguiu jogar. O cara entrou pode ver, o jogo todo ele tá do meu lado, correndo atrás de mim. Eu falei, credo. E então sofri bastante. E eu nunca fui um bom marcador, né? Então eu tive que me superar naquele jogo. 3 gols que o Liverpool fez. E não tinha VAR. Eu acho que se tivesse VAR, tinha dado pelo menos. Você acredita? O VAR tinha traçado a linha ali e falou, não, é gol legítimo. O pior é que, cara, ó, eu torci contra, hein? Eu torci muito contra. E eu vi esses replays 30 acha que vezes. Eu não torci em 2002 contra o Corinthians. E eu fiquei vendo esses replays pra tentar achar um negócio lá e eu acho que eu não achei, cara. Eu acho que o bandeirinha desse jogo tinha que ter uma medalha junto com vocês. Não, esse cara aí, ele é o VAR. Ele é meu... Caralho. Impressionante. A defesa do Rogério Ceni. Tudo bem. Então, não... assim, era pra nós... É aquele negócio, ganho. Tudo tem que dar certo e pro outro lado tem que dar tudo errado. Até porque eu assisti o jogo, né? Depois de 15 anos teve o especial aí desse Mundial e eu assisti o jogo e eu tava assistindo em casa e tava nervoso. Aí minha esposa falou, você tá doido? Eu falei, por quê? Nossa, você tá com a mão suada aí, tal, vocês ganharam. Você é campeão mundial. E aí me caiu a ficha, eu falei, olha o tanto que o torcedor devia estar nervoso, só que eu lembro que lá dentro de campo não tinha aquele nervosismo. Porque o atleta é assim, quando você vê que a bola teima e não entrar, você fala, não, né, pode jogar o dia inteiro que nós não vamos tomar gol. Entendeu? Então, ali dentro nós estávamos bem tranquilos. Entre aspas, assim, né? Então, sabíamos que se nós conseguíssemos manter aquela concentração, nós não iríamos tomar gol. Porque a bola não entrava, bem. Quando entrava, tinha a mão do juiz para nos ajudar com impedimento. Sem ser roubado. Então, eu falei, olha como que o seu torcedor sofre, né? Não imagino tanto que... Nossa... Num jogo desse, você é louco. Tanto que na ida nossa teve um diretor, né? Um conselheiro do São Paulo que morreu, né? Dentro do avião, né? Infartou. Mas infarta mesmo, bicho. Isso aí você é louco, meu. Não, nem tinha chego no jogo ainda. Imagina, então, né? não, mas infarta mesmo. Você é louco. E aquele... Bom, PSG? Bom, o cara do PSG tá nervoso. O cara tem Neymar, tem Messi, tem Mbappé. Queria ver se ele estivesse torcendo pro São Paulo ou pro Corinthians hoje, o que ia acontecer com o coração desse cara. Não, isso podia. Hein, pro Santos. Bom matoma. Ô, Cicinho, e esse papo de soberba aí dos europeus nesse jogo aí? Todo ano tem essa conversa. Os caras não ligam. Aí perde, fica sempre com aquela cara de bosta, né? Se bem que anda perdendo bem pouco. Mas... eles não punham Você jogou na Europa também... Enfrentou os europeus por time brasileiro. Você chegou a estar na situação ao contrário pelo Real Madrid ou não? Não ganhamos a Champions. É real isso aí? Os caras deem uma desdenhada? Ou é aquela desdenhada que convém? Convém, porque a fase deles era uma fase espetacular. Não sei quantos jogos... Nossa, tava invicto a... E o que acontece? Aquela final contra o Milan, né, que eles tiveram lá... Era pra ter sido o Milan, né? Era pra ter sido... Nossa, aí, né? É um empate. Você acha? Tinha mais brasileiros, né? Mais a ginga nossa. Eu acho que ia ser um jogo... Acho que se fosse o Milan, dificilmente ganharíamos. É aquela final que Cafu, é verdade. Imagina, o Serginho naquela passada lá de esquerda. Deus me livre. Credo, Shevchenko. No gol de... Maldini. Não. Ainda bem que foi o livro. Mas aí o que acontece? Soberba, eu não sei se teve soberba. Eles sabiam que o momento deles era melhor do que o nosso. Né? O time deles era Mas, melhor do que por exemplo, o Chicão teve aqui já e eu converso direto. O Chicão fala, a hora que a gente tava ali naquele corredorzinho, que você olha pros caras, os caras estão olhando você de cima pra baixo. Eu já joguei no Real Madrid, eu joguei no São Paulo, time grande assim. Quando você vai jogar com um time inferior ao seu, tem esse olharzinho. Eu jogando no Real Madrid, tinha Beckham, Zidane, Roberto Carlos, Ronaldo. Cara, se eu olhar... Ia jogar lá contra o Raio Valecano, você olhava pros caras e falava, vocês estão me tirando, isso aí, né? quem tá preocupado com o Cicinho? Quem tá preocupado, entendeu? Então,
Existe esse olhar. Os caras, um dia antes, saíram para as compras. Mas isso é uma cultura deles também, porque eu, quando jogava fora, também fazia isso, né? Um dia antes não tinha concentração, saía. E é uma cultura. E coincidiu também do pai do Rafa Benítez, treinador, falecer. Então, então o treinador foi por isso estava que o São Paulo triste. ganhou. Não. O pai dele não ia jogar, ué. Ganhamos porque nós jogamos bem mesmo. Mas tinha esse momento de tristeza, não estava tão concentrado. E a hora que eles acordaram, já tinha tomado um gol. Aí tiveram que correr atrás do prejuízo. E o nosso time bem montadinho ali. Deixa eu acelerar aqui, que já tá chegando no teu horário aí. Já tá no teu horário. Mas Tá de boa. temos que falar da seleção. Tua passagem na seleção também foi legal pra caramba. Essa conquista aí da Copa das Confederações, Foi em 2005. 2005, é aquela contra a Argentina. Isso, contra a Argentina ganhamos de Que o 4 Brasil ganha de 4. É. Adriano, que pô, depois você também foi pra Ronaldinho. Copa do Mundo. Exato. O que aconteceu com esse time que de melhor disparado em 2005 chega numa Copa do Mundo e não consegue fazer 1% do que fez um ano atrás, pô? Preparação. Mas era mesmo técnico. Mesmo auxiliar, mesmo técnico. mesma galera. Mas aí voltou, né? O que nem pra Copa das Confederações não foi o Roberto Carlos, não foi o Cafu, não foi o Ronaldo. E esses caras, eles chegaram e foram em 2006. Lógico que os caras são uns fenômenos. Mas a questão foi o quê? Preparação. A Copa das Confederações, nós fomos blindados, né? Nós ficávamos no hotel, jogávamos, saía do jogo, voltava pro hotel, tal. Dia de treinamento, treinava direitinho, tinha bola parada, tinha jogada ensaiada. Na Copa do Mundo, nós fomos fazer uma preparação onde nós chegamos na cidade, era todo treino 30, 35 mil pessoas assistindo. Nós chegamos para fazer um treino físico, o torcedor começava a vaiar, o Parreira tinha que mudar o treinamento. Entendeu? A torcida interferia, então, no treino. Interferir. E o que acontece? Virou uma atração turística. Nós treinando, entrava mulheres correndo dentro de campo, meninos, torcedores para abraçar os jogadores. Eu achei o máximo, eu amava. Mas os caras que é macaco velho já não gosta, né? Pra mim era tudo novidade. Eu tava no meio dos caras e outro. Eu tava com medo até de jogar. Porque Copa do Mundo, o Roberto Carlos em 98 tinha sido perseguido. Eu falei, não, imagina, eu erro aqui, o país todo, mais querendo de me matar 180 milhões depois. de pessoas querendo me matar. Eu falei, não, deixa o Cafu jogar. Do torcedor gritava, põe o Cicinho. Eu falei, cala a boca, põe o Cicinho. Montava, falava, põe sua mãe. Hein? E aí, quando o Japão eu joguei, foi bem, tudo. E os caras querendo que o Cicinho jogasse contra a França. O Marcão Henry. Eu falei, doido mesmo. Deixa o Cafu. Então, não houve essa blindagem necessária, né? Pra nos dar uma tranquilidade. Até porque o Brasil tinha sido campeão em 2002. Então, um time que foi campeão, você precisa o quê? Ver onde errou, apesar de ter sido campeão, pra melhorar, E nós tínhamos o quarteto ali, Então, né? mas ninguém ali chegou e falou, isso aqui tá uma zona, tá uma puta, desse jeito não vai dar. Não é possível que ninguém fez isso, Mas cara. o jogador, ele quer jogar. O jogador não tá preocupado com o treinamento. Entendeu? Não, eu sei, mas você não falou que deu pra perceber que ia dar ruim? Que Não deu pra perceber que ia dar ruim, né? Tava vivendo, eu tava vivendo vida de popstar, pô. Chegava lá 30 mil pessoas, eu dava um cruzamento, os caras faziam gol. Ei! E eu beijava a camisa. Entendeu? Eu gostava, mas os caras já eram acostumados com isso. Eu não, eu não era acostumado com isso ainda. Entendeu? Então faltou uma blindagem, né? Uma programação melhor. A CBF tinha que ter tido um plano B. Olha, tá tumultuado aqui, vamos para outro lugar. Porque você precisa de concentração para poder jogar uma Copa do Mundo, cara. Como eu falei, já tinha sido campeão em 2002. Então você tem que extrair o melhor dos caras. Tava muita zoeira, né? Não é. O problema não era a gente. O problema é que não deixava o Parreira trabalhar, não deixava a gente fazer trabalho nenhum, cara. Era sempre muvuca. Você chegava dentro do hotel de concentração, tava inúmeras emissoras lá. Foi a maior bagunça que você já viu na tua vida. Você tá louco. Gente, pra você ter noção, eu nem saía do quarto, porque na época o assessor de imprensa era o Rodrigo, né, Lasmar.
Ele fala, galera, fica o máximo possível dentro do quarto. Então a gente comia, voltava pro quarto e eu assisti minissérie 24 horas, Prison Break, eu assisti todas as temporadas na Copa do Mundo. Ele ficou vendo Prison Break durante a Copa do Mundo. Vamos fazer o quê? Em televisão não entendia nada em alemão. E como é que foi aquele vestiário no jogo contra a França? Cara, o vestiário foi um dos vestiários mais tristes que eu vi. Olha, você vê... Os caras tinham sido campeão em 2002. Você vê o Ronaldinho, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, os caras chorando, velho. Poxa, nós queríamos dar alegria pro povo brasileiro. Perdemos de 1-0, tal. Nossa, agora, encheção de saco, todos esses negócios. Você não entrou nesse jogo, né? Entrei, faltou 15 minutos. Com medo lascado. Você ficou com medo de entrar nesse jogo? Medo entre aspas. O medo. Essa questão. Era uma época que a seleção brasileira era muito cobrada. Né? Você tinha aquele negócio de 50. Cara, você entrou nesse jogo. Entrei, 15 minutos. Faltava 10 ou 12 minutos. Entrou o Robinho, entrou eu e parece que o Gilberto. Ficava aquele negócio, né, do Barbosa, que errou em 1950. Teve prisão perpétua no Brasil aí, coisa que nunca teve, coitado. E contra o Uruguai. Aí Roberto Carlos, que é... Então você fala, se entrar contra a França, o cara tá te colocando pra você ser solução. Aí já toma um gol. Como é que faz, né? Então você entra com aquele receio, porque você tá representando o seu país. Então... Eu não tava representando o São Paulo ali, eu tava representando o meu país. Entendeu? Então você entra com aquele medo de errar. Porque uma coisa é ser atacante e errar um gol. Outra coisa é ser um defensor e entregar uma bola e... Que depois é o que ficou estigmatizado o Roberto Carlos no lance do gol. Que ele falou que o treinamento era daquele jeito mesmo. Era daquele jeito o treinamento? Porque você pega... Não era pra ele acompanhar? Não, o futebol... Era pra fazer a linha? O futebol é marcado por zona ali, né, que se fala. Então, o que acontece? O futebol sempre foi assim, os jogadores mais baixos, eles sempre ficam na zona do quê? De rebote, por quê? Uma bola daquela dá pra disputar. Uma bola daquela ali, o Dida sai, porque a bola foi na pequena área. Vamos falar, o Dida sai, pega, e já sai jogando com o Roberto Carlos na entrada da área, é um contra-ataque pra gente, porque o Roberto Carlos era rápido. Tá. Entendeu? Então, quando é pra dar errado, dá. Aí criaram-se aquele negócio de pegar em meio. Não tem nada a ver. A bola foi no segundo pau, na segunda trave lá, e caiu dentro da pequena área. Então, errou o goleiro, errou o atacante, errou quem tava na barreira, errou o treinador, errou todo mundo. Não é só um jogador. Aí jogaram, né? A imprensa jogou nas costas do Roberto Carlos. E aí nós ficamos tristes com isso. O Roberto Carlos, quando nós voltamos da Copa do Mundo, ele já foi pro interior, pra minha casa, e ficou 3 dias lá, porque ele tava super pra baixo, porque todo mundo jogando nas costas dele, pô. E não era, né? Ele sentiu esse golpe aí? Lógico que sentiu. Ele sentiu, quem era amigo dele sentiu. Nós, jogadores, todos sentimos, que ninguém queria sair pra França. Todo mundo, imagine, o meu nome podia estar na história como Hexa, né? Então meu nome entrou pra história negativamente, como a seleção de 82, 82, que tinha tudo pra ser campeã. Dizem que de 2006 tem muita comparação, né, com a qualidade dos jogadores, e aí né? Você entra pra história negativamente. Então ninguém quer isso, entendeu? E pode ter certeza que os caras queriam ganhar. Você já tava no Real? Já tava no Real. Você já estava acostumado, então, a ver o Zidane jogar, esses caras jogarem, chegou a jogar com ele lá. No entanto que depois do jogo ele entrou no vestiário nosso pra trocar camisa e entrou rindo, né? Falando em espanhol, eu deito no Brasil, tal, assim, né? Com nós que jogava no Real Madrid. Aí o Ronaldo falou, Zizu, deixa a camisa aqui, pode sair que não tá ninguém contente aqui com você não, hein? Aí ele saiu, né? Mas de boa, assim, sem humilhar ninguém. Ah, sim. Mas cumprimentou todo mundo, cumprimentou um por um, né? Deu... abraço, nós desejamos boa sorte, tal. Cara, super do bem. Antes de você entrar do banco, você viu o que ele tava fazendo com todo mundo ali dentro do campo, né? Qual que era a conversa ali no banco? Quem que tava sentado do teu lado aqui, assim, ó? Era o Robinho e o Emerson. E nós falamos, nossa, ele joga pra caramba mesmo, hein? A nossa conversa era essa, né? Aí o Emerson, que era mais estouradão, fala, cara, dá um nele, dá no meio dele. Mas quando as coisas não... Mas não dá... O que o Rodrigo falou, você não pega o cara. Não é que não pega. É que, assim... quando não dá as coisas certas, você tenta achar o cara, capaz de você for dar uma pancada, você se machucar. E você ser expulso. Entendeu? Como pode? O Zidane deu um chapéu no Ronaldo.
Não só dois. Um com a cabeça. Sinal que o Ronaldo tava marcando. Então algo tá errado. É verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso. Entendeu? Algo tá errado. Se ele tomou 2 chapéus, é porque ele tava entrando em combate com o armador do time da França, então não é que ele jamais deveria estar fazendo isso. O Zidane jogou bem, o Zidane carregou o time, sim, mas tinha algo errado, porque... E o que tava errado? O Cafu uma vez falou que sabia que com essa formação não ia dar pra ganhar. Eu não entendo nada taticamente. Imagina nós, então. Se o cara aqui não sabe... Eu não entendo nada taticamente. A questão se tratando de seleção brasileira, os que tinham que jogar, os que estavam jogando. Eu, por exemplo, eu não teria tirado nesse jogo, né? Com todo o respeito, o Emerson e colocado o Juninho Pernambucano, que foi a única alteração que ele fez do jogo do Japão para esse jogo contra a França. Porque no jogo do Japão jogou o Gilberto, jogou o Robinho, jogou o Juninho Pernambucano. E aí o que acontece? Pro jogo contra a França, ele mudou colocou todo o time titular novamente. O único que ele tirou foi o Emerson. E eu não teria tirado, porque o Emerson era um cão de guarda ali também na frente da zaga. Entendeu? Era o que dava o pancadão. O Juninho Pernambucano, beleza, não tem a mesma característica, é outra parada. Entendeu? O Juninho Pernambucano era para ter entrado, se ele entra ao decorrer do jogo como surpresa, poderia ter dado mais resultado. Não que ele foi mal, não é isso. Eu só falo que não mas teria... é porque outra função, outra verdade. Não porque você... Tanto é que o Ronaldo tava lá marcando o Zidane. Tanto que você tem que tomar muito cuidado que você perde o grupo. A barreira aqui cagada, hein? É que ali nós saímos da competição, entendeu? Nós saímos da competição. Mas e se dá uma sequência? Poderia criar o quê? Um ambiente ruim. Por quê? O Emerson poderia pensar, por que só eu fui sacado? Porque tava aquele negócio que se sim tinha que jogar Robinho, né? Tava todos esses negócios que tava no melhor momento, que tinha que tirar Cafu, tinha que tirar Roberto Carlos. E eu não concordo com isso. Os caras tinham que jogar mesmo. Porque imagina o Henry olhando, na frente dele tá o Cafu, aí ele olha e tá o Cicinho. Fala, vou atropelar esse menino. Entendeu? E existe isso daí de respeito. Entendeu? Existe essa questão de respeito. E quando tirou o Emerson... E o Emerson jogava pra caramba, meu irmão. Você tá louco. Sim. Ele jogava demais. Ali na frente, ali. Podia estar mal que for. Nós não estávamos fazendo grande jogo. Tanto que o melhor jogo que falaram foi contra o Japão. Mas também o Japão na época... E a concentração lá na Copa era aberta? Entrava todo mundo, saía... Não era aberto, mas a galera conseguia entrar. Não. Nós tínhamos toda a programação para sair. Precisava de autorização, tudo. Mas tinha umas visitinhas... íntima? Não, porque muitos jogadores levou família, né? Então, mas quem não tinha mulher... quem não tinha mulher dava os perdidos, mas eu na Copa do Mundo eu vou atrás de mulher, irmão? Não sei, ué. Não, a única coisa que eu não pensava era isso. Não sei, ué. Os caras lá, meu... Eu sempre fui profissional nesse ponto. Até quando eu jogava nos clubes do São Paulo, acabava o jogo, o treinador falava, quem quiser sair, pode sair, só que tem tal hora para chegar no hotel. Eu não saía. Porque eu sabia que eu ia ficar devendo pro treinador. Porque se eu saísse, depois ele poderia me cobrar, né? Falar, liberei, então vamos correr. Então eu preferia não. Por quê? No outro dia eu ia estar em casa, eu poderia sair, ué. Então o que vai mudar? Só que tem cara que sempre gostou e fazia. Eu nunca teve uma fase que você acho que deu uma escapada, não deu? Que acho que você falou que na época do Real Madrid, acho que você chegou virado uma vez, não lembro, eu vi alguma coisa que você falou assim, não lembro. Na Roma. Na Roma? Na Roma eu cheguei várias vezes virado. E você já era mais maduro, né? Era mais maduro, mas eu tava vivendo um quadro depressivo que eu não sabia, né? Que eu tinha machucado o joelho pela segunda vez. O médico falou que existia a possibilidade de eu não jogar mais futebol pela gravidade da lesão. E aí eu já tinha um dinheirinho, né? Eu falei, meu pai falou que se eu comprasse 30 alqueires de terra ali no interior para plantio de cana, eu não passaria mais fome. Aí eu liguei pra ele e falei, pai, quanto alqueire nós tem? Ele falou, 80. Eu falei, então não dá pra... geração, então, digamos. Aí eu falei, então vamos... Aí eu tava num quadro depressivo, recuperando o joelho, e aí eu ficava bebendo até altas horas da noite. Sozinho?
Não, com amigos, né? Aí levava amigos, muitos Mas em conhecidos. casa ou saía? Não, eu nunca fui de balada, eu nunca gostei de balada, sempre tive Fazia a receio. festinha em casa. É, porque eu sempre morei na Europa em casa de 3 andares. Então na parte de baixo eu transformei ela numa discoteca, Não não sei entendi, como você fala, fez né? um... Coloquei luzinha, telão, barzinho, chopeira, e a música comia ali e nós dançava arrastapé. E nunca fui numa do Cicinho, hein? Caramba. Não perdeu muito, não. Ah, perdi. Não, do Ronaldo, o Roberto era melhor. Ah, você chegou aí? Várias vezes. Eu então, jogava lá, então pra fechar, conta uma dessa, pô, porque eu preciso te liberar já. Né? O Ronaldo. Porque a parte legal do Real Madrid é essa, não é o jogo. Porque o jogo a gente já sabe que eles ganharam, arregaçaram, detonaram. O legal do Real Madrid é o que acontecia fora do jogo, pô. Não, mais legal era. Eu vou contar duas. Essa é do campo, né? Cheguei, aí o meu primeiro treino. O treinador era o Lopes Caro lá, né? E posicionou os times, né? Colocou no time reserva. E aí tinha que fazer... Era aquele treino de gira a bola de um lado no sistema defensivo. E a hora que vai pro meio campo atacar, aí o ataque do time reserva fica parado e só funciona o sistema defensivo que tem que parar o ataque. E aí vem 1 contra 1, 2 contra 2, vem os caras mudando de posição. E aí ele explicando tudo, né? Aí eu falei, Ronaldo, e aí, que tá falando? O Ronaldo tava no lado esquerdo do time titular e eu no lateral direito. Ele falou assim, ó, vai girar a bola, aí o ataque de vocês vai parar. Quando vier a bola no nosso time, faz a sombra. A hora que a bola chegar em mim, você deixa que... Você só faz a sombra que eu vou gingar, tirar do lado, chapar a bola volta, faz de novo. Beleza. Aí a bola foi lá do lado direito com o Robinho, né? O Raul Bravo, que era o lateral esquerdo, mordendo, dando pancada nele, ele conseguia voltar, tal. Aí a bola chegava no Beckham também, o Júlio Batista chegava Madeira e rodando, tal. A bola chegou no Ronaldo. A hora que o Ronaldo recebeu, eu parei na frente dele. Aí ele pedalou e tirou a bola do lado, eu tirei o corpo. Aí ele chapou e saiu rindo. E aí o treinador tirou o boné, jogou no chão, mas hóstia, que asa. E começou a xingar, vindo pro meu lado. E eu com aquela risadinha. Aí o Roberto Carlos veio e falou, ô anão, me chamava de anão. O que você tá arrumando, filho? Vamos, isso daqui não é Brasil não, é pegada. Aqui é sangue nos olhos. Eu falei, lindo. O Ronaldo falou... Pra hora que a bola chegasse nele, eu só fazia a sombra que ele ia finalizar e ia voltar a jogada. Aí, não. Aí traduziu pro treinador. Falou, não, mister, o Ronaldo... Ô, Ronaldo, vamos levar a sério, Ronaldo. Por favor. E você entrou na do Ronaldo e se fudeu. Aí eu me lasquei. Mas a questão das festas... O Ronaldo é um gênio, né, velho? Ele é um gênio. Ele aproveita que você acabou de chegar e falou, deixa eu mostrar pro moleque que quem manda nessa porra aqui, só olha como é que faz. Ele falava, juvenil. E as festas assim era... selecionada, né? O Roberto Carlos não selecionava muito, não. Ah, é? É. Sério mesmo? Uma boa do Roberto Carlos. Ele não tinha muito padrão. Ele era solteiro, né? O Roberto Carlos era solteiro. Não, tudo bem. Uma boa dele calma é que aí, nós fomos jogar contra o Sevilla. Só pra lembrar que o Roberto Carlos, ele já teve até um negocinho ali com a Ana Maria Braga, né? Teve, Fafá de Belém. Meu Deus, eu não acredito que eu falei isso. Gente. Rapaz... Eu sou doido mesmo. Ô, corta essa parada. Rapaz, Essa aí a gente não sabia, velho. Não. Essa aí... Lá contra o... Foi lá em Belém do Pará. Nós fomos jogar lá contra a Venezuela, né? Que ele fez gol de falta. Aí ela cantou o hino, né? Falam assim, eu não vi. Aí depois do hino, depois do jogo, teve um encontro. Não sei se depois ou antes. Mas teve. Foi tanto que ele pegou. Roberto Carlos, Fafá de Belém, mano. Não sei. Não, pô, mas, bicho, cada um escolhe o que... os comentários. Cada um escolhe Enfim, o que... E aí o Roberto Carlos não selecionava muito, não. Estamos percebendo, e aí nós fomos jogar contra o Betis, lá em Sevilha. E a gente ia de trem, né? Porque dá 1 hora e pouquinho, se eu não me engano. E aí fomos. Aí na volta, estamos voltando e viu o Roberto Carlos aí conversando muito com uma guardinha
né? Com a roupa de guarda, assim, de trem mesmo. E mulher meio descabelada, assim. Falei, beleza, tal. Aí chegamos em Madrid. Todo mundo solteiro, ele solteiro, eu, o Ronaldo, os caras, tudo. Aí ele falou, ó, vamos lá pra minha casa que nós vamos tomar um negocinho lá. E isso já era, o que? Era 1h da manhã. Aí fomos pra lá porque no outro dia não tinha treino. Só quando nós chegamos lá, na porta já tava a guardinha. Nós falamos, oxi. Aí nós falamos, ô lindo, você contratou a mulher pra trabalhar na porta da sua casa de segurança só por causa de nós? Ele falou, não, eu convidei ela pra festa. Você tá doido, a mulher com roupa de guarda. Falei, não, cara. O bicho é doido. E aí ficamos conversando ali, aí chegou Beca, chegou alguns caras. E ficamos conversando ali mesmo, e depois cada um foi pra sua casa, mas a galera figura. Cicinho, você é o mais figura de todos, viu? Tem muito corte nesse Você trem. é o mais figura de todos, cara. Essa aí, última, eu não sabia. Acho que ninguém sabia, hein? Agora já era, agora você se ferrou. Não, eu não. Mas ele não tem nada a ver. Olha, tá Ô, Cicinho, casado. queria te agradecer por ter colado aí. Conversei até com você lá fora. Falei, cara, acho que você é um dos ex-jogadores aí hoje que dá pra perceber que é uma humildade diferente, um cara tranquilo. Você falou, puta, já não fui, hoje tô com uma cabeça legal. É muito legal ver você ter vencido essa depressão aí, que é uma coisa que assombra muito ex-jogador de futebol, né? E eu vi que você tá feliz hoje, tá morando no interior. Falou, pô, podia estar morando na Itália, mas eu tô no interior com a minha família, com a minha mulher. Parabéns pelo cara que você se tornou aí. Tá lá no SBT, mandando bem lá na casa do patrão. Que virada na tua vida, hein? Parabéns, mano. Bacana. Eu agradeço, né, o espaço também. Quando o Gustavinho falou que era pra gravar contigo, eu falei, não, vamos lá, porque é parceiro mesmo. Fui lá no programa. E assim, eu conto, né, essas histórias, assim, porque foi algo que eu vivi, né? Então eu não tenho problema nenhum em contar, porque hoje eu sou um cara totalmente realizado. Eu sei que lá atrás eu dei muito, a gente fala, né, soco em ponta de faca, e eu sei quem eu sou hoje. Então eu agradeço a Deus pela oportunidade que ele me deu de ter uma mudança de vida. Então, se fosse há 12 anos atrás, às vezes estaria sentado aqui com você, com certeza estaria sentado aqui com você um alcoólatra. Hoje, quem está sentado com você aqui é um ex-alcoólatra que conseguiu vencer, né, o vício de álcool, de cigarro, né? Hoje é casado com 3 filhos, tem 4 filhos, né, um de 15 anos, e tenho 3 no meu casamento atual, que eu já tô com 10 anos de casado. Viajo em muitos lugares dando palestra, tanto em igrejas, são ministrações, né? E em empresas, assim, a gente dá palestra dessa superação, dessa transformação. Então é bacana e valeu pelo papo, Alfinete. Parabéns. Parabéns. Aí Campeão do mundo fora do campo também, garoto. Aí, tamo junto. É isso aí. Só quem é campeão sabe. É né? isso mesmo, tamo junto. Tem tela aí pro Cicinho? Ou vamos só de São Paulo e Independente Del Valle? Vamos de São Paulo e Independente Del Valle, então. São Paulo e Independente Del Valle. Seu palpite na DP Esportes aí pra São Paulo e Independente Del Valle. São Paulo campeão. Agora você quer saber o resultado? São Paulo. 3-1 São Paulo. São Paulo, você acha que ganha o jogo? Muito. Não é jogo pra pênalti, não é empate, não? Não. O time do Independente Del Valle é melhor que o do São Paulo. Não, mas nós estamos falando de São Paulo, né? Concordo que com tradição e camisa não se compara. E mas outra? o time do Independente Del Valle hoje não é melhor que o do São Paulo? Pelo pouco que a gente viu jogando. É um time... Que é mentira falar que a gente assiste todos os jogos dele também, né? A gente vê os melhores momentos lá. É um time, mas tem as suas... os seus déficits também, as suas debilidades também. Mas eu acredito muito no São Paulo, na força do São Paulo e na união do grupo que eu tô vendo. Porque apesar dos trancos e barrancos aí, né, em meio à sofrência, tá dando um pouco de alegria pro torcedor, e eu creio que vai ser coroado com esse título, porque tem um treinador ali que sabe como que é chegar numa final. E assim como eu vivi lá no Japão contra o Liverpool, o Rogério Ceni olhando para nós falando assim, galera, vocês não sabem o que é ser campeão do mundo por esse time. Então eu preciso desse título e eu preciso da ajuda de vocês. Então eu creio que o discurso vai ser mais ou menos esse, né? Mostrando para os caras que pode escrever o nome na história. Então estou muito confiante. 3-1 São Paulo. Eu também acho que o Independente Del Valle vai escrever o nome na história. Vai ser 2-0 pro Independente Del Valle. Sonho mesmo. Cicinho, tamo junto. Valeu, parabéns. Obrigadão, tamo junto. E a gente se vê aí em breve.
Tamo junto aqui no Deus Zebra Cast. Sigam os Cicinhos lá na rede social dele. Qual que é a... @Cicinho. @Cicinho, tá muito mais fácil. E tamo junto. Até a próxima, galera. Valeu. Valeu.